E aí pessoal, beleza? André Rodrigues da MeTV, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é um vídeo muito especial, é um vídeo que eu estava esperando muito tempo para fazer e eu sei que a galera também estava esperando muito tempo para ver. Hoje eu vou falar desse brinquedão aqui, a Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Eu tenho muita coisa para falar sobre a câmera, a gente vai fazer um review bem completo, vai falar de todos os detalhes e depois eu também vou fazer mais dois vídeos, um fazendo comparativos de imagens e um explicando os menus da câmera, etc. Mas nesse vídeo aqui do review, a gente vai falar de vários detalhes da câmera, toda a parte técnica, especificação, vai falar do que ela tem de bom, do que ela tem de ruim, por aí vai. Vocês podem ver que eu tô com um tablet aqui na frente, porque eu vou ter que falar com vocês e também ficar lendo aqui para ter uma noção de tudo que eu tenho para falar. Tem vários tópicos aqui, então eu vou conversar com vocês, mas de vez em quando eu vou precisar dar uma olhada aqui e ler também aqui os tópicos para eu saber para onde a gente tem que ir. E antes de mais nada, eu tenho que agradecer ao Marcos da Brasil Box, que foi quem comprou esse brinquedão e me deu de presente. Sente esse presentão que eu ganhei aí para poder fazer vídeos para o canal, para poder produzir bastante e, claro, para fazer o review para vocês. Vale lembrar que a Brasil Box está fazendo uma parceria com o vídeo e a gente vai poder vender essa câmera maravilhosa para vocês. Então, se você quer comprar a Blackmagic Pocket Cinema Câmera 4K com um ótimo atendimento e um bom preço, fala comigo lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que eu vou passar para vocês um link de parceiro do canal, ok? E se você ainda não conhece o canal, clica aqui embaixo e se inscreve. Clica no sininho para receber as notificações, segue a gente lá no Facebook, no Instagram. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar links para as nossas redes sociais, tem o blog da MeTV, tem um monte de coisa legal e também vários links de coisas que eu vou falar aqui durante o vídeo, ok? Então aumenta aí a descrição e lê ela por inteiro porque vai ter um monte de coisa legal. E bora falar da câmera, gente. A Blackmagic fez essa câmera maravilhosa aqui pra gente, com uma quantidade de recursos gigantesca. Ela tem coisas que nenhuma outra câmera na mesma faixa de preço vai entregar, tá? E aí, aqui nesse review eu quero dissecar ela para vocês. Eu vou fazer várias imagens de apoio aí, vou colocar vários detalhes para vocês poderem ver tudo que eu tô falando, certo? Além de, claro, fazer umas imagens legais com ela e mostrar aí para vocês o que ela é capaz de fazer. Bom, para começar falando das especificações técnicas, essa câmera ela tem um sensor de 18,96mm por 10mm. É um sensor 4/3, tá? As pessoas confundem com o sensor micro 4/3, ela não tem um sensor micro 4/3, ela tem um sensor 4/3. E aí vai ter muita gente que vai reclamar, ah não, eu prefiro câmera full frame é muito melhor, Super 35, etc, tá? Essa coisa de sensor eu já falei em vários vídeos, eu não acho que o tamanho do sensor importa tanto assim, tá? Eu tenho já muito costume de utilizar câmeras com crop, até porque Super 35 também não é full frame, apesar de estar muito mais próximo, de ser um crop menor. Essa câmera ela tem um crop de 1.9x, ou seja, quando você está utilizando uma lente de 10mm, você vai ter um enquadramento, um crop de 19mm, né? Vai ser a equivalência de 19mm numa full frame. Mas eu não vou entrar nesses detalhes não, aqui embaixo tem um link para um artigo no meu blog chamado Conceitos de Fotografia e muito mais, e lá você vai saber tudo sobre crop, vai aprender o que é equivalência e tudo mais, e vai aprender a contornar essas diferenças de tamanhos de sensor. Uma outra solução é você utilizar um Speed Booster como esse aqui, que eu comprei da Viltrox de 0.71x, tem também o da Metabones, da Aputure, tem várias opções, eu vou falar disso depois. Então, utilizando um Speed Booster desse aqui, você vai ter uma redução desse crop de 1.9 para 1.3 e alguma coisa, que seria até um crop menor do que a Super 35, que é 1.4, tá? Então, você consegue deixar ela com um enquadramento aí mais ou menos igual ao da Super 35. Então, a gente tem diversas soluções aí para contornar esse problema do tamanho do sensor, que para mim não é nenhum problema, né? Na verdade, eu acho algo totalmente normal, não vejo muita diferença entre o sensor full frame, sensor APS-C, sensor micro 4/3, para mim não faz diferença, tá? Outra coisa importante de falar é que, ao contrário do que se falava muito, não é o mesmo sensor da GH5S, tá, gente? É um sensor diferente. Além disso, o sensor também não é o mesmo da Blackmagic Cinema Camera, então aquele probleminha do Black Roll Sun, aquela bolinha preta que aparecia
quando você apontava a câmera para o sol e tal, ou para alguma coisa com muita luminância, esse problema não existe nesse sensor, tá? O sensor dessa câmera tem uma atualização muito rápida, então o rolling shutter dela é muito baixo. Vocês vão ver aí que você pode mexer bastante a câmera de um lado para o outro, que aquele efeito de jelly, né, aquela coisa de torcer a imagem diagonal não é muito alto. Na verdade, ele é bem baixo comparado às outras câmeras que tem aí no mercado na mesma faixa de preço aí entre $1.000 e $4.000. Tudo bem que essa é uma faixa de preço um pouquinho alta, mas eu vou depois explicar por que eu tô falando isso, porque para mim essa câmera, ela tá batendo de frente com qualquer câmera aí do mercado que esteja nessa faixa de $1.000 a $4.000, tá? Mas mais para frente a gente vai falar melhor disso. Outra coisa legal desse sensor é que ele tem uma textura muito bonita. Ele ainda não é igual a Blackmagic Pocket Cinema, a câmera antiga, nem a Blackmagic Cinema, a câmera antiga, tá? Mas ele se aproxima bastante ali da textura da Ursa Mini Pro. Então, essa câmera ela vai servir muito bem para ser uma câmera B da Ursa Mini Pro, tanto pela ciência de cor e tudo mais, elas vão trabalhar em conjunto muito bem. Então, a textura dela é muito legal, muito bonita e dá para tirar vários resultados muito legais com ela. A Pocket 4K tem um Dynamic Range de 13.1 stops quando você está utilizando o ISO nativo de 400, que vai de 100 a 1000 aí, depois eu vou explicar isso melhor, e de 12.3 stops quando você está entre 1250 e 6400, que seria o ISO nativo de 3200. Após 6400 de ISO, esse Dynamic Range ele vai diminuindo aí aos pouquinhos até o máximo, que se eu não me engano é 10.4 stops já em 25.600 de ISO. Isso significa que ela tem um Dynamic Range excelente. Você vai conseguir captar situações onde a diferença de luz é bem grande, tá? E a recuperação de highlight dela é muito boa. Ao contrário do que se disse muito por aí, ficou muita especulação sobre os highlights. Os primeiros vídeos o pessoal ficou um pouco preocupado, mas eu posso garantir que a recuperação de highlight dessa câmera é incrível. Eu já fiz alguns testes e é realmente incrível como você pode recuperar highlight nessa câmera aqui. E claro, o trabalho dela em baixa luz e as sombras e recuperação e tal é muito bom também. Vocês vão ver aí, eu vou mostrar muita coisa sobre isso. E falando de ISO, essa câmera tem um Dual Native ISO. Significa que ela tem dois ISOs nativos. O primeiro em 400 e o segundo em 3200. Isso vai fazer muita diferença e vai ajudar a gente a trabalhar em situações de low light, tá? Porque quando você vai subindo o seu ISO, ele vai gerando um pouco mais de ruído, mas aí quando você chega ali em 3200, ele praticamente reinicia o seu ruído ali, né? Volta a ser uma imagem com muito pouco ruído e você consegue subir mais e ter pouco ruído na sua imagem, trabalhando assim com situações de baixa luz sem problema nenhum. Eu costumo dizer que é muito difícil a gente ter situações reais onde a gente vai ter que usar mais de 3200, estourando aí 6.400 de ISO, e essa câmera você pode trabalhar tranquilamente com ela em 6.400 de ISO, você não vai ter problema nenhum com ruído, nada disso. E na verdade você pode até passar um pouco disso, chegar até o 12.600, que você vai conseguir fazer ali um tratamento na pós e remover um pouquinho de ruído que ela vai ter. Dependendo da situação, você vai ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas dá para trabalhar com ela até em 12.600 aí, principalmente dependendo de onde você vai veicular o seu vídeo, tá bom? Mas é garantido que com 6.400 você vai trabalhar em paz, não vai ter ruído, não vai ter problema nenhum e, como eu falei, dificilmente você vai precisar passar disso. Eu não vou me aprofundar aqui explicando o Dual Native ISO não, tá? Mas seria mais ou menos como se você tivesse dois sensores na câmera, um trabalhando com um ISO nativo de 400 e o outro de 3200. Nessa câmera aqui, quando você está gravando em RAW, você vai estar sempre no ISO nativo, que é 400. Por mais que você mude o seu ISO para 100 ou para até 1000, você seria como se você estivesse gravando em 400. Na pós você vai poder alterar o ISO, você pode chegar mudar o seu ISO para 100 ou para 1000 como se você estivesse na câmera, ou para 800 ou para 200. Você vai escolher qualquer ISO entre 100 e 1000, porque ela na verdade vai estar gravando no ISO nativo em 400. Se você estiver gravando em ProRes, aí quando você alterar o ISO ali, né, quando você fizer essa alteração de ISO, ele vai gravar essa alteração no seu arquivo. Então você não vai ter como alterar isso na pós. Mas a base dele, o ISO nativo é 400 e aí você vai aumentando entre 100 e 1000, você tem aí uma alteração digital do ISO, tá? Por isso que não gera muito ruído. Quando você passa de 1000, você vai para 1250 de ISO, aí você já está trabalhando na faixa nativa de 3200, o que significa que a câmera, se você estiver em RAW, vai estar gravando em 3200 e aí você vai poder alterar entre 1250 e 6.400 na pós, ou seja, você vai poder alterar a sua imagem aí, se tiver gravado em RAW, na pós como se estivesse na câmera. Já em ProRes a mesma coisa, ele vai gravar isso no seu arquivo, então você não vai ter como alterar na pós.
mas essa alteração é digital também, entre 1250 e 6400. Ele está ali no ISO base 3200 e fazendo a alteração digital. Quando você passa de 6400, aí sim a câmera começa a fazer uma alteração de ISO analógica, né? Aquela descarga ali no sensor, e aí isso acaba gerando um ruído maior também, tá? Então você vai subindo. E aí quando você grava em ISOs acima de 6400, não importa se você está em RAW ou em ProRes, você não vai ter como alterar o seu ISO na pós, ok? Ele vai ficar gravado ali no seu arquivo. Bom, agora a gente vai falar um pouco de lente, mount, etc. A mount dessa câmera é o MFT, né? O Micro Four Thirds ou Micro 4/3. É uma mount boa porque existem muitas lentes fabricadas para essa mount e são lentes baratas, pequenas e leves. Isso é muito importante, tá? Porque aí você fica mais portátil. E além de tudo, como eu falei, elas são mais baratas. As lentes Micro 4/3 elas tendem a ser menores, né? Então o custo de produção dessa lente é muito menor também. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem 2 links aí para o meukit.com, onde eu indico lentes para essa câmera aqui, tanto primes, né? Tanto lentes fixas, que tem um custo-benefício ótimo, são lentes baratas, mas que entregam uma boa qualidade, nitidez, etc. E também um link para lente Micro 4/3, zoom, se você quiser ter uma lente só ou duas aí para fazer um kit, são lentes boas também que você vai poder utilizar nela. Uma vantagem de utilizar as lentes MFT é que o autofoco dela vai ficar mais rápido, né? Funciona direitinho, então você vai ter o controle de autofoco dela mais rápido na lente. E o que eu falei, lentes mais baratas, mais leves, então vale a pena de repente você utilizar uma lente Micro 4/3. A desvantagem é que você vai ter o crop normal dela de 1.9x, você não vai estar usando um Speed Booster, então você vai ter a imagem mais cropada, né? Mais fechada. Mas como eu falei, você pode utilizar um Speed Booster, como esse aqui. Então, no meu caso, eu escolhi comprar o Viltrox em comparação ao Metabones, porque ele custa metade do preço. Eu acho o Metabones muito caro e a construção do Viltrox é muito boa, ele entrega tudo direitinho. Algumas pessoas reclamam lá do problema do foco infinito, mas o Metabones também tem esse problema, só que com outras lentes. E na verdade esse problema do foco infinito depende muito da sua lente, especificamente da lente que você tem, não do modelo, a sua lente e do adaptador. Então às vezes você tem que só girar ali o vidrinho, ele já vem com uma chavinha para você girar o elemento, e aí você vai girar aqui o elemento do seu Viltrox ou do seu Metabones, o que for, e vai corrigir esse probleminha do foco infinito, que quando você algumas lentes, quando você usa o adaptador, você coloca no foco infinito e a imagem fica desfocada, tá? Outra solução é você nunca chegar no máximo, porque raramente, na verdade, você precisa jogar no máximo da lente, né? Você pode vir um pouquinho antes e achar o foco. Então, dificilmente esse problema vai ser um problema mesmo para você, tá? Então, vale a pena comprar o Viltrox, eu gostei muito. Esse aqui é o EF-M2 0.71x, como eu falei, ele vai deixar aí o seu crop próximo de uma Super 35. No caso, esse adaptador aqui é para lente EF, são as lentes da Canon, que eu tenho muita lente da Canon, então eu comprei esse adaptador EF. Existem adaptadores de outras mounts para MFT. Se eu não me engano, ainda não existe nenhum de E-mount para MFT, então o pessoal que tem lente da Sony aí, E-mount, ainda não vai ter como adaptar, mas logo em breve com certeza vai surgir no mercado, se é que já não tem, eu não tenho certeza, mas se não tiver vai surgir rapidinho aí um adaptador de E-mount para MFT. Existem adaptadores também sem a redução focal, tá? Então eles só vão ser um adaptador de um bocal para outro, não vai ter nenhum elemento no meio, tá? Mas eu não aconselho muito esse tipo de adaptador, até porque a redução focal é interessante. E outra vantagem aqui, não só do enquadramento, né, que você diminui o crop, mas você também ganha um stop de luz usando esse adaptador. O do Metabones você ganha um e pouquinho, e nesse aqui você ganha um stop de luz. Então minha lente, por exemplo, que é 1.8, ela vira uma lente 1.2, fica muito legal, tá? Não tem perda de qualidade, se existe uma perda de qualidade é ínfima, não é notável, então não tem problema nenhum você utilizar um adaptador desse. O Viltrox eu já testei tanto com a minha Tokina 1116 quanto com a minha Sigma 1835, e nenhuma das duas teve problema com vinheta. Então, utilizando esse Viltrox com essa câmera, você não vai ter problema de vinheta utilizando essas lentes em nenhum range, tá? Tá funcionando perfeito. Inicialmente eu achei que com 11 tava dando vinheta, mas não tá não. Tá valendo muito a pena utilizar um adaptador desse com lentes EF. Se você já tem as lentes EF, né? Vale muito a pena você comprar, ou se você quiser fazer a redução focal para não ter um crop tão grande,
vale a pena você comprar e usar com lente EF. Uma desvantagem do Viltrox para o Metabonus é que esse Viltrox ele ainda não está preparado para trabalhar com a Pocket Cinema câmera 4K, o que significa que a parte eletrônica dele, a conexão eletrônica com a lente, não funciona. Então o autofoco não vai funcionar, o touch foco não vai funcionar, a estabilização, se a lente tiver uma estabilização, né, ela também não vai funcionar. E a única coisa que você vai conseguir controlar é a íris, né? Você vai conseguir abrir e fechar a íris, né? O seu obturador ali normalmente sem problema. Mas os funcionamentos eletrônicos da lente não vai funcionar ainda com o Viltrox. Eu mandei um e-mail para a Viltrox, eles me responderam dizendo que eles pretendem sim fazer um novo firmware e aí você vai poder atualizar aqui pela USB que ele tem para atualizar o firmware e fazer essa correção e ela poder funcionar também a parte eletrônica com a Pocket. Mas eles não deram prazo para isso, falaram que eles têm intenção, mas nem sabem se vai fazer, né? Então é uma desvantagem. O Metabonus, ele tá funcionando tudo, já vi vários testes. Você usando o Metabonus, se a sua lente tem estabilização interna, usou o Metabonus, essa estabilização vai funcionar na câmera. O autofoco vai funcionar. Então é uma vantagem para o Metabonus. Lembrando que quando você utiliza a estabilização interna da lente, aquelas lentes que têm estabilização, isso tem um gasto de bateria alto, tá? Algumas pessoas chegam a dizer que o gasto é quase igual ao da tela, então é um gasto, aumenta muito o consumo da bateria utilizando a estabilização da lente, ok? Tem que lembrar disso. Isso não só para lente estabilizada com o adaptador, não. As lentes nativas dela também, se são lentes com estabilização, quando você liga a estabilização, isso gera um gasto de bateria bem alto. E chega de falar de lente, agora a gente vai falar de mídias e de codec, etc., as formas que a gente tem para gravar nessa brincadeira. Essa câmera aqui, ela tem 3 possibilidades de mídia, tá? Você vai poder utilizar um cartão CFast, vai poder utilizar cartões SD e também vai poder utilizar um SSD externo aqui pela porta USB-C. Então você pode utilizar 3 formas diferentes para gravar seus arquivos. Eu escolhi utilizar o USB-C. Algumas pessoas ficaram preocupadas sobre o cabo soltar fácil, etc. Não solta, fica muito bem preso. O cabo USB-C ele é um cabo que prende, que trava bem, então dá para utilizar bem um SSD externo. Tem várias formas já de você botar o seu USB presinho nela no cage, etc. Então vale a pena utilizar o USB-C. Primeiro porque ele tem uma alta taxa de velocidade de gravação. Então o SSD vai ter uma taxa alta de gravação, você vai conseguir gravar em todos os formatos possíveis que a câmera grava, sem problema nenhum na hora de gravar com velocidade nem nada. Já CFast SD, se você não comprar um de alta qualidade, você pode ter problema. O SD você só vai poder utilizar aí para alguns formatos mais simples, tá? ProRes LT, talvez ProRes 422 ali, formatos que vão ter um bitrate baixo, tá? Então você não vai conseguir gravar altos formatos com o SD, até porque ele não tem uma velocidade de gravação alta. Já o CFast você consegue gravar com todos os formatos também, assim como o SSD, mas tem que ser um CFast de qualidade. Recentemente eu testei um CFast da Delkin, por exemplo, que diz gravar em 485 MB por segundo, que seria o suficiente para gravar todos os formatos aqui. Mas ele sequer conseguiu fazer 60 FPS em ProRes HQ, que é baixíssimo a taxa de bitrate. Então, assim, eu não indico esse Delkin, tá? Você tem que pegar um cartão CFast de qualidade, um SanDisk, tem que ver aí as indicações no mercado para pegar um CFast que tenha uma taxa de gravação constante e alta, tá? A gente tem que lembrar que é importante mesmo a taxa mínima de gravação que o SSD ou que o cartão CFast ou que o SD consegue manter. Então, é importante a gente comprar um cartão que tenha uma taxa mínima de velocidade alta para a gente conseguir gravar em todos os formatos. E que formatos são esses? Essa câmera aqui entrega algo que nenhuma outra câmera abaixo de $4.000 no mercado é capaz de entregar. A Pocket 4K vai fazer gravações em RAW 12 bits 444 em nada menos do que 4K 60 frames por segundo. Então não tem nenhuma outra câmera capaz de fazer isso. E claro, ela não grava só em RAW, tem vários formatos, vários sabores que a gente chama aí em inglês, né, o flavors, para você poder gravar com essa câmera aqui. Bom, vou falar aqui algumas das opções que você tem. Você tem 4K em RAW DCI, como eu falei, né, 4K DCI até 60 frames por segundo. Em 30 frames você vai gravar em 272 megabytes por segundo, tá? Então, cada segundo 272 megabytes em 4K DCI, 30 frames.
Se você for gravar em 60, você vai dobrar essa câmera. Toda vez que você aumenta o frame rate dela, ela aumenta o bitrate para manter a qualidade, então ela aumenta proporcionalmente. Quando você grava em 60 fps, você vai estar gravando em 544, se eu não me engano, 544 megabytes por segundo, se você estiver gravando em 60 fps, RAW, lossless, 4K DCI. Um detalhe, você não vai conseguir gravar 4K DCI lossless em 60 frames por segundo porque não tem nenhuma mídia no mercado capaz de gravar nessa velocidade de 544 megabytes por segundo. Você vai no máximo ali conseguir gravar uns segundos e aí ela vai dropar frame e vai parar de gravar, tá? Ou você vai deixar marcada a opção dela não parar de gravar, mas você vai ter um vídeo com vários frames dropados. Então não dá para usar ela em lossless, ou seja, a qualidade máxima em 60 fps em RAW. Você vai poder fazer em 30 ou provavelmente ali em 40, 48 você vai conseguir fazer em lossless. Mas a verdade é que dificilmente você vai gravar em RAW lossless. Eu, por exemplo, na Ursa Mini Pro não me lembro de ter gravado nenhuma vez em RAW lossless. É muito rara a situação que você vai precisar disso. Normalmente nessas câmeras a gente usa o RAW comprimido, o RAW compressed. E aí a gente vai fazer aí a escolha entre o 3:1 e o 4:1, que são opções de um RAW um pouco mais comprimido. Nessas opções você vai conseguir gravar em 4K DCI 60 frames por segundo tranquilamente, com SSD ou com um bom CFast. Então você pode sim gravar em RAW 4K DCI 60 frames por segundo, vai ter alta qualidade, vai ter muita informação na sua imagem, tranquilamente gravando aí com SSD ou CFast. Além disso, em RAW, você também tem a opção de gravar em Ultra HD, né? 4K Ultra HD, que é uma resolução um pouco menor, vai ser de 255 megabytes por segundo para o lossless em 30 fps. E aí no Ultra HD a mesma coisa, se você tiver no lossless, provavelmente em 60 fps você vai acabar dropando frame aí, porque dá mais de 500 megabytes por segundo, dificilmente alguma mídia vai segurar isso por muito tempo, mas em 3:1, 4:1 você vai conseguir gravar normalmente também em 60 fps. A última opção que você tem em RAW é gravar em Full HD 120 fps. Isso mesmo, você consegue fazer 120 fps com essa câmera em Full HD. E não é qualquer Full HD, né, gente? É RAW Cine DNG, então a qualidade é muito alta. A gente sabe, eu já mostrei isso em outros vídeos, que na antiga Blackmagic Cinema Camera, o Full HD dela você conseguia fazer um upscale para 4K e ficar em alta qualidade, batendo a qualidade de várias câmeras que gravam em 4K aí no mercado. Um grande problema é que quando gravando em Full HD, você tem um crop do sensor, tá? Então, seja em 120 fps ou não, quando você está gravando em Full HD, essa câmera ela vai cropar o sensor ali em 1920 por 1080, vai usar só uma parte do sensor ao invés de usar o sensor inteiro, então você vai ter um crop de 4x. Quer dizer que sua lente de 10mm vai ficar com quase 70mm ali de enquadramento, ela vai fechar bastante, tá? Então, isso pode atrapalhar muito, em muitos casos você não vai conseguir utilizar aí o Full HD, né? Vai acabar ficando muito fechado e tal. Então, se você for fazer uma coisa bem fechada em slow, legal, você vai conseguir fazer, ou se você gravar de longe e tal, e aí vai ter um enquadramento menor, você vai conseguir fazer também. Mas esse crop é um pouco incômodo. E falando no ProRes, essa é outra opção que você tem de codec para utilizar aqui nessa câmera. Ela te oferece opções de ProRes HQ, opções de ProRes 422, ProRes LT e ProRes Proxy. Cada opção dessa aí vai te dar um bitrate diferente, né? Sendo o ProRes 422 HQ a melhor qualidade. Em 4K DCI você vai ter 117.88 megabytes por segundo. Já no ProRes 422, 78.63 megabytes por segundo, no LT 54.63 e no Proxy 24.25. Isso se tratando de 4K DCI. Se você for para Ultra HD, aí são taxas um pouquinho menores, 110 megabytes por segundo para o HQ, 73 para o 422 e por aí vai. E em Full HD ele grava em 27.5 megabytes por segundo no 422 HQ, 18.4 no 422 e vai diminuindo aí, ok? Então, você tem diferentes taxas de bitrate aí dependendo do ProRes que você está utilizando, mas ainda assim são valores muito altos. Essa câmera ela trabalha com bitrate muito alto, seja em ProRes ou em RAW. Lembrando que todos esses valores que eu falei são para 30 fps, quando você está gravando em 60 ou em outro fps, ela vai dobrar ou vai aumentar aí o bitrate proporcionalmente para manter a qualidade igual. Então não faz diferença você trocar o bitrate, ela vai continuar gravando na mesma qualidade. Só para vocês terem um padrão aí de comparação, a GH5S, que grava em H264, que é um codec mais comprimido que o ProRes, então na pós ele vai demandar mais processamento, ele vai ser mais chatinho de tratar, vai poder ter mais bloco de cor,
ao contrário do ProRes, que é um codec mais leve e tudo mais. Eu explico tudo isso no meu curso. Aí embaixo tem um link aí para os meus cursos de colorimetria, tanto do DaVinci quanto do Lumetri. E lá eu explico tudo isso, bitrate, bitdepth, chroma subsampling, eu explico tudo nos mínimos detalhes, você vai aprender tudo isso e aí vai entender a diferença aí dessas coisas. Mas falando por alto aqui, a GH5S grava em 400 megabits por segundo no máximo da qualidade dela. Só que são megabits por segundo. E todos os codecs e as taxas de bitrate que eu falei aqui dessa câmera, tanto em RAW quanto em ProRes, eu falei em megabytes por segundo. 400 megabits por segundo são 50 megabytes por segundo. Nessa câmera aqui, gravando em Ultra HD ProRes LT, que é um ProRes de baixa qualidade, você já vai estar gravando no bitrate de 51 megabytes por segundo, que já seria mais alto, tá? Então assim, as taxas de gravação dessa câmera são muito mais altas do que as outras que tem no mercado. A Sony Alpha, por exemplo, na qualidade máxima grava 100 megabits por segundo, que dá 12,5 megabytes por segundo. Ou seja, não dá nem a metade do ProRes Proxy dessa câmera aqui em 4K, tá? É 7 vezes menos bitrate do que a qualidade mais comprimida do RAW. O RAW 4.1 dessa aqui tem 7 vezes e meia quase mais bitrate do que uma Sony Alpha gravando aí na qualidade máxima. Bom, tudo isso implica numa qualidade de imagem muito maior, muito mais informação, a sua pós-produção vai ser muito melhor, a sua colorimetria vai ser muito melhor. Se você precisar fazer efeito visual, se você precisar fazer croma, tudo isso vai ser facilitado graças a esse alto bitrate e também ao fato de que essa câmera grava num chroma subsampling de 444 quando em RAW e 422 quando em ProRes, tá? Normalmente as outras DSLRs e mirrorless do mercado gravam em 8 bits 420. Essa câmera ela grava em 10 bits 422 quando em ProRes e 12 bits 444 em RAW. Então assim, é uma qualidade muito maior, tem muito mais definição, muito mais fácil de você trabalhar após, tá? Tudo isso melhora muito a sua pós-produção. A GH5S, a GH5 e a nova Fuji X-T3 também gravam em 10 bits 422, então elas também entregam uma qualidade legal para trabalhar na pós. Mas mesmo assim é em H264, é um formato mais comprimido e não é 10 bits 422 igual o ProRes dessa aqui, muito menos os 12 bits 444 em RAW. Então é isso, gente. Tudo isso que eu falei faz muita diferença na sua pós-produção, mais pra frente aí eu vou falar sobre isso, tá? Esse é um parâmetro muito importante, a qualidade da imagem para você trabalhar na pós-produção. Eu diria que esse é o maior ponto forte dessa câmera, é a qualidade de imagem na pós-produção. Isso vai te dar um trabalho muito mais fácil e muito mais rápido. E tempo vale mais do que dinheiro, gente. Então, quanto mais a sua pós-produção puder ser rápida, com qualidade e na paz, sem ter muito problema, com um playback mais liso e tudo mais, melhor. E isso essa câmera vai te entregar e outras câmeras aí DSLR mirrorless do mercado não vão. Então esse para mim é o maior ponto forte dessa câmera, é a pós-produção, a qualidade de imagem que ela entrega na pós-produção. Para você entender melhor essas diferenças e tudo, como eu falei, tem aí embaixo o link do meu curso. Se você comprar o meu curso, você vai aprender vários detalhes sobre tudo isso, vai entender perfeitamente a diferença entre imagens de 8 bits, de 10 bits, de 12 bits, de um chroma subsampling para outro e por aí vai. Então, vale a pena comprar o curso aí, beleza, galera? Bom, como eu já falei antes, essa câmera é capaz de gravar em 60 frames por segundo 4K DCI ou 4K Ultra HD ou Full HD e também em 120 frames por segundo em Full HD. Tudo isso te dá muita opção para você fazer aí um slow bem legal, tá? Você vai conseguir fazer bastante slow motion com essa câmera. Mas uma coisa muito legal que essa câmera tem é o botão HFR. As câmeras da Blackmagic mais atuais, todas elas têm esse botão e isso é uma função muito legal, tá? Quando você seta aqui no menu da câmera, você pode colocar a câmera para gravar em 24, 23, 50, 48, você tem várias opções de FPS, você vai trocando até 60, 120, tá? Ou você pode setar a câmera, por exemplo, para gravar em 24 e setar o seu HFR para outro frame rate, 48, 50, 60, o que for. Então você pode ter a câmera, por exemplo, em 24, gravando em 24. Quando você aperta o botão HFR, ela passa a gravar em 60, tá? Então, pessoal, para explicar um pouco melhor sobre o slow dessa câmera aí, eu tenho alguns takes aqui que eu fiz. Esse primeiro take aqui, ele está gravado em DNG, né, em RAW, em 60 FPS. Mas eu selecionei 60 frames por segundo como sendo a velocidade de gravação da minha imagem. Então eu vou dar play aqui, vocês vão ver que ela está rodando normalmente, eu estou numa timeline de 24 FPS e ela está rodando como se fosse 24 porque ele faz o conforme automaticamente.
mas na hora que eu quiser, eu posso vir aqui e fazer um slow de até 40%, né? Que seria o equivalente de 60 para 24. E aí você vai ver que a imagem vai ficar slow, sem nenhum tipo de problema, não vai bater nem nada. Já esse outro take aqui, você pode ver que ele também está em RAW e está dizendo que está em 60 frames por segundo. Mas isso é porque a minha câmera estava setada para gravar em 60 frames por segundo. Só que como está em Full HD aqui, eu lembro que eu botei para gravar em 120 fps e não em 60, tá? Eu apertei o HFR. E aí você vai perceber que, na verdade, a imagem já está em câmera lenta. Ela já está rodando em câmera lenta. Isso porque eu usei o HFR. Nessa câmera, quando você seta o seu frame rate para uma determinada velocidade, ele vai gravar naquela velocidade, tá? E vai dar playback na sua timeline em tempo normal, ele não vai estar em slow. Você vai poder fazer o slow depois na pós. Quando você usa o botão HFR, aí não, aí ele já grava em slow. Ou seja, se a sua câmera está em 24 e você usa o HFR para 48, para 60, para o que for, ele vai já gravar em slow. Agora, se você seta a sua câmera para 60, 48, etc., ele vai gravar normal. Lembrando que você só pode setar a sua câmera mesmo até 60 frames por segundo. Acima disso, velocidades acima disso, você vai estar no modo de janela, né? E aí você tem que estar em Full HD e usando o HFR. Você não tem como fazer isso sem ser usando o HFR. Bom, e aí, como você tem a imagem em 120, eu estiquei aqui para 40% de novo, porque na verdade ela está baseada em 60, né? E eu vou conseguir dar um slow aí bem maior utilizando essa imagem em 120. E na realidade eu até consigo ir um pouco além, tá? Antes dela começar a bater, como está bem slow, a gente ainda consegue, ó, fazer um slow mais lento ainda, sem ficar batendo muito, ok? Essa aqui é a mesma coisa. Ela está em Apple ProRes 60, mas na verdade ela foi gravada em 120, porque eu usei o botão HFR. Então a câmera estava setada em 60, eu usei o HFR para ir para 120. Aí ele já me entrega a imagem em slow, tá? A imagem já está em slow porque eu usei o HFR. Mas a mesma coisa, ela está em slow, mas está em 60 frames por segundo. Significa que eu posso dar mais slow ainda, porque na verdade ela foi gravada em 120. Então eu vou conseguir dar um slow maior aí, ó, sem prejudicar a minha imagem. Pode ver que eu posso ir até um pouco além, tá? Já essa outra imagem é um Apple ProRes HQ também, só que eu gravei em 60 frames por segundo sem usar o HFR. Eu simplesmente setei a câmera para 60 frames. E aí você vai ver que ela vai rodar normal no playback de 24, ela tá como se fosse em 24. E aí eu posso usar aqui o slow e dar slow nela até 40%, e não vai ter problema nenhum, tá? Então, é muito importante entender isso. Quando você usa o HFR, ele vai gravar já em slow. Quando você seta a sua câmera para gravar num determinado FPS, ele vai gravar naquele FPS sem o slow. E você não pode gravar 120 dessa maneira, só até 60. A partir de 60, só utilizando o HFR, tá? E aí você vai ter que utilizar o modo de janela lá em Full HD. Bom, para fechar esse ciclo aqui de coisas sobre sensor, frame rate, etc., eu vou falar da ciência de cor, a nova ciência de cor 4.0 da Blackmagic. Bom, gente, essa ciência de cor tá simplesmente maravilhosa, tá? A ciência de cor anterior já era muito boa e a nova tá espetacular, cravando tom de pele de uma maneira incrível. Essa câmera, ela é capaz de gravar tom de pele de uma maneira muito legal. Você dificilmente vai ter situações que você vai precisar alterar a pele na pós-produção, porque ela é espetacular nisso, tá? As cores são muito bonitas, então é muito legal o que essa câmera é capaz de fazer com a nova ciência de cor. E não só para essa câmera, a Ursa Mini Pro também ficou muito legal, então vale a pena utilizar aí a ciência de cor 4.0. E como eu falei, tudo isso é muita vantagem na pós-produção, na hora de trabalhar a sua imagem. Você não ter que fazer uma correção de pele na pós-produção, isso aí é impagável, cara, porque outras câmeras vão te entregar uma pele ruim, com problemas, e aí você vai ter que fazer correção, e aí a pele vai ter bloco de cor e a correção não vai ficar boa, porque os blocos de cor não vão alterar a cor, vai ficar aquela coisa meio mal feita. Então, assim, todo esse trabalho que você vai ter na pós com outras câmeras, você não tem com uma câmera como essa, ou uma Ursa Mini Pro, etc, tá? Então, uma Red, ou uma Arri, o que for. Então, assim, essas câmeras de cinema, né, que gravam com uma qualidade maior, isso aí faz muita diferença na pós-produção, é muito importante. Como eu falei, não tem
ponto forte melhor nessa câmera do que esse. Isso vale aí para muitas coisas. Por exemplo, se você for fazer um chroma em 8 bits 420 e você for fazer um chroma em 444 12 bits, você vai ver a diferença. Você vai clicar e pronto, o chroma vai estar pronto, recortado, perfeito. Já no outro você vai sempre ter um probleminha, um recortezinho vai ficar ruim, tudo. Nunca vai ficar igual, tá? Não só a qualidade não vai ficar igual, o chroma, o recorte vai ficar pior quando você tiver um bit depth e um chroma subsample menor, e também a velocidade, o tempo que você vai demorar para recortar aquele chroma de uma forma legal, de ficar bom. Numa câmera como essa vai ser muito mais rápido você fazer esse recorte, vai ficar muito melhor o resultado. E isso vale para tudo, vale para chroma, vale para efeito especial, quando você for fazer VFX, composição, quando você for tratar um céu para não dar bending, etc. Tem milhões de coisas, como eu falei, lá no curso eu explico tudo isso. Então, são vantagens excelentes que essa câmera pode oferecer por um preço muito baixo. Agora vamos partir para algumas partes aqui do corpo da câmera, entender um pouco melhor dela, tá? Essa câmera, ela tem essa tela maravilhosa aqui, uma tela touchscreen de 5 polegadas, com uma qualidade excelente, Full HD, tem uma fidelidade de cor altíssima, é muito boa para você poder avaliar a cor do seu vídeo aqui nessa tela. Você pode ativar ou desativar o LUT, então você consegue ver o resultado final, seja em REC 709, seja em algum LUT que você prepare, ela tem essa capacidade, você pode fazer um LUT, ou você pode pegar vários outros LUTs aí que você gosta de usar e importar para dentro da câmera, e aí você vai conseguir ver aqui na câmera ou no seu monitor externo já o resultado com o LUT. Então você consegue trabalhar isso aí na câmera. Você pode ver ela no modo filme normal ali, né, como ela vai gravar, se você estiver gravando em RAW, ou você pode ver ela com o LUT. E quando você está utilizando ela em ProRes, aí você escolhe, você quer visualizar o LUT, mas gravar em modo filme, aí utilizar o LUT ou fazer o tratamento que você quiser na pós, ou você quer já gravar com esse LUT que você está visualizando, já gravar aplicado no ProRes, seu arquivo já vai sair com aquele LUT aplicado. Então você também pode fazer isso nessa câmera. Então essa tela aqui, ela é espetacular, ela ajuda muito no trabalho, tá? Em situações de sol, ela vai sair muito bem, ela tem por volta, se eu não me engano, de 500 nits, então você consegue utilizar ela num lugar bem claro, tá? E o touch dela é excelente, poxa, você consegue controlar os menus com maior facilidade, então assim, a resposta do touch é muito rápida. É uma tela espetacular, eu nunca vi nenhuma câmera com uma tela igual a essa aqui. Para mim, até hoje, é a melhor tela que eu já vi em câmera, foi essa aqui, sem dúvida nenhuma. Os menus da câmera eles são bem organizados, super fáceis de mexer, não tem confusão, os botões são grandes, você aperta com facilidade, você configura o menu muito fácil. Não é um menu complexo, cheio de opções, meio nada a ver, não, ela é bem direta. Tem muita opção, mas é tudo muito bem organizado e você consegue configurar tudo certinho. Você pode salvar configurações, vários modelos de configuração. Então você consegue configurar a câmera toda de um jeito, salva com um nome, aí configura ela de um jeito completamente diferente, salva com outro. Aí você pode carregar isso rápido, trocar entre um jeito e outro, tá? Então isso é muito legal também. Como eu falei, você pode importar LUT para ela. Tem muita opção no menu, tá? Eu vou fazer um vídeo só explicando todo o menu dela, todas as configurações, tudo que você pode configurar nela. Então aguardem para esse vídeo que ele vem aí mais pra frente. Bom, o corpo dessa câmera é espetacular no sentido de que ele é muito leve, tá? É uma câmera leve, bem construída e muito bonita. Eu, pessoalmente, acho muito bonita, algumas pessoas não gostam. Eu acho o design muito bonito, ele é bem agressivo, bem futurista, assim, então eu gostei muito do design dela. Uma coisa que todo mundo tem reclamado é que o corpo dela é de plástico injetado, tá? Ele é um plástico injetado preto fosco e dá uma sensação de que ela é muito frágil, que vai cair no chão e quebrar alguma parte desse plástico aqui, tá? É um corpo relativamente barato. Eles falaram de fibra de carbono, eu acho que eles se referiam à parte interna da câmera, eu acho que o chassi dela é feito em fibra de carbono, não tenho certeza, mas eu acho que é isso que eles se referiam, mas por fora ela é esse plástico injetado aqui. Não é ruim, mas poderia ser melhor. Porém, quando você lembra do preço da câmera, você passa a entender que não há razão nenhuma para você reclamar do corpo ser assim. A ergonomia dela é muito boa, ela encaixa perfeito na mão, você tem os controles aqui, ó, direto na mão, tá? Você consegue acessar todos os botões de forma rápida. Então, aqui atrás você tem aqui os botões, você aperta tranquilamente sem tirar a mão da câmera. Tem vários cages já no mercado para ela, então com um cage legal você vai ter aí mais uma alça, vai conseguir segurar a câmera de uma forma
bem legal e ela pesa por volta de 722 gramas. Ela tem duas roscas de 3/4, uma aqui em cima e uma aqui embaixo, então você precisa montar no tripé ou montar monitor, microfone, o que você quiser. Ela possui duas entradas de ar aqui em cima e uma saída de ar aqui embaixo. Essa saída de ar, quando você está com a mão aqui embaixo, ela fica um pouquinho quente, tá utilizando a câmera, mas nada quente demais. É importante sempre deixar ela aberta, tá? Nunca fechar essas entradas e saídas de ar para poder refrigerar a câmera direito. Ela consegue gravar por horas sem problema nenhum de superaquecimento. Eu gravei 42 minutos direto nela até o cartão acabar e a câmera não esquentou nada, nem em cima nem embaixo, ficou normal, sem nenhum superaquecimento, nada, não desligou, tá? Tem um relato aí na internet de um cara que gravou com ela por 2 horas e acabou tendo um burn-in na tela. A tela ficou marcada ali com as letrinhas, né, do menu, etc., porque ele deixou o menu na tela. Era só ele puxar para cima que o menu ia sumir e aí ele ia conseguir gravar sem ter esse problema do burn-in, tá? Mas não é algo tão preocupante assim, porque na verdade você não deve utilizar uma câmera dessa para ficar gravando 2 horas. Eu já falei que nem DSLR, nem mirrorless e nem essa câmera é feita para você largar 2 horas gravando, tá? Então é um tempo muito grande, então foi um problema muito pontual, tá? Então você consegue, eu gravei 42 minutos com ela de boa, sem problema nenhum, então dá para você gravar longos períodos sem ter problema de aquecimento nem nada, mas mesmo esse cara gravou 2 horas e não teve nenhum problema de superaquecimento com essa câmera, tá bom? Bom, como eu falei aqui, a ergonomia é boa e ela tem botões, muitos botões, isso é muito legal. Ela tem um botão de liga e desliga aqui em cima, que ele é tipo uma travinha, você mexe por um lado, tem que fazer uma certa forcinha e também uma certa forcinha para desligar. Isso é bom porque você não desliga ela sem querer durante uma gravação. Aqui em cima, você tem aqui na frente uma wheel, né, uma rodinha aqui, que serve para você controlar a íris, ou acessando outras partes do menu, você roda aqui, você vai mudando ali os valores. E essa rodinha ela também é um botão, você pode clicar ela para selecionar a opção que você está ali marcando. Eu achei ela um pouquinho barulhenta, vou botar aqui perto do microfone, tá? E um pouquinho, sei lá, um pouquinho frágil, meio soltinha, assim, não achei ela tão bem presa quanto outras rodinhas. Ela é uma rodinha barata, vamos dizer assim, né? A gente chama de chip. Então, assim, poderia ser um pouquinho melhor. Em cima eu tenho um botão de REC para poder gravar, tenho um botão de Still, que eu vou falar daqui a pouco, e aí eu tenho 3 botões, o de ISO, o de Shutter e o de White Balance. O White Balance vai abrir o menu de balanço de branco e eu posso controlar por aqui, selecionar o tipo de balanço de branco que eu quero e marcar a opção clicando. O Shutter vai abrir o menu de Shutter Speed e eu controlo o Shutter Speed ou Shutter Angle. Essa câmera, você pode configurar ela tanto para ser Shutter Speed ou Shutter Angle. Se você não entende muito disso, tem um artigo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, que eu explico a diferença entre os dois, tá? E também tem o botão de ISO, você aperta, ele abre o menu de ISO, você pode alterar o ISO da câmera por aqui. Lembrando que tudo isso também pode ser alterado pela tela. Mas aqui em cima, ela tem 3 botões de função que são configuráveis. E aí você pode configurar para o que você quiser. Pode ativar e desativar o Focus Picking, pode ativar e desativar o False Color, pode levar a câmera para um ISO específico, pode levar a câmera para um shutter específico, por um balanço de branco específico. Você vai definir a função dele, que pode ser ligar ou desligar, toggle, né, que fala, né, um botão de liga e desliga, ou um botão que configura a câmera de um determinado modo. Então ele vai setar a câmera para um determinado modo que você pré-determina isso no menu. Então você vai configurar esses botões aqui, eles são bem acessíveis, é excelente. Eu uso o meu aqui para False Color, para Focus Picking e também para, qual foi a opção? Zebra. Então eu consigo ativar Zebra, Focus Picking e False Color clicando nesses botões aqui. Eu selecionei essas opções porque ISO, essas coisas todas, eu posso clicar aqui nos botões de cima também e controlar, então eu faço mais rápido dessa maneira, mas isso aí vai de cada um. Na parte de trás ela tem 6 botões, o primeiro deles é a autoexposição, que aí você pode configurar para ser só a íris, pode ser o shutter e a íris, pode ser o ISO e a íris, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Você vai conseguir configurar aí, quando você aperta esse botão, ele vai fazer a exposição automática da imagem, mexendo só na opção que você deixou marcada. Então ele pode deixar o ISO como tá e o Shutter Speed como tá e mexer só na íris da lente. Ou ele pode deixar o ISO como tá e mexer no Shutter e na íris, dependendo ali do que você setar como prioridade. Ele vai diminuir um e depois diminuir o outro. Ele vai mexendo aí nesses valores automaticamente para fazer a exposição correta da sua imagem com uma análise na imagem inteira, tá? Então ele faz uma análise da imagem
e define ali a exposição correta só apertando esse botão, ele faz automaticamente. É algo que a maioria das pessoas não vai utilizar, tá? O correto é a gente fazer a exposição aí de acordo com o que a gente precisa, priorizando. Às vezes você quer priorizar o ISO, às vezes você quer priorizar o shutter e às vezes você quer priorizar o seu obturador. Então, depende aí de você fazer a exposição correta. Eu acho que esse botão é um botão útil para algumas situações de correria. Às vezes você está, quando você muda de ambiente também, então você está num local escuro seguindo alguém, vai para um ambiente mais claro, você pode apertar ele ali, ele pum, vai regular rapidamente ali para um valor mais agradável, sem estourar nada. Então, pode ser que ele seja útil em algumas situações aí mais de guerrilha. O segundo botão aqui é o autofoco. Você aperta esse botão e ela faz o foco automaticamente. Esse é um ponto importantíssimo desse review. Muita gente pergunta isso. Aliás, eu acho que essa é a pergunta mais feita sobre essa câmera. Essa câmera tem autofoco, André? Essa câmera tem autofoco. Você aperta o botão, ela faz o foco automático. Ela tem touch foco. Ou seja, você clica na tela e ela faz o foco exatamente onde você clicou. Então eu clico aqui, ela vai lá e faz o foco naquele ponto. Eu clico no meio, ela faz o foco ali no que tiver no meio. Então ela tem o touch focus, ela consegue focar de acordo onde você toca na tela. Então ela tem autofoco. O que essa câmera não tem é foco contínuo ou tracking, ou seja, ela não fica mantendo o foco, traqueando a todo momento e mantendo o foco. Se você mexer o seu objeto, ou se você for o objeto e você se mover, ela vai perder o foco. Então, ela não tem o foco contínuo, ela não mantém o foco se você altera a posição da câmera ou do objeto, tá? Ela só tem o autofoco. Essa questão do foco contínuo é muito complexa, muita gente diz, mas como é que eu vou usar o gimbal sem foco contínuo? Cara, eu utilizo o gimbal eletrônico sem foco contínuo, utilizo o shoulder sem foco contínuo, utilizo a câmera na mão sem foco contínuo. Isso é uma coisa pessoal minha, eu gosto de ter o controle do foco. A maioria dos profissionais gosta de ter esse controle do foco, tá? Então, o autofoco ele acaba atrapalhando muitas vezes. Às vezes a câmera troca de foco no momento que você não quer que troque, às vezes ela não acha o foco correto, ela não foca onde você quer, então o autofoco é algo que acaba atrapalhando mais do que ajudando na maioria das vezes. Existem situações que a gente usa o foco contínuo? Claro que existem. Claro que pequenas situações vai ser muito útil, mas a maioria das vezes ele é dispensável, tá? Se você treinar bem o foco manual, você vai conseguir trabalhar tranquilamente em qualquer situação, seja com crane, com o que for, utilizando um gimbal lá, você mantém a distância correta do objeto na profundidade de campo, você não vai perder o seu foco. Mas essa câmera não tem foco contínuo, se você depende disso, pode ser um drawback que a gente fala, pode ser um ponto negativo, você não vai conseguir ter. Seria bom ter, se você pudesse desligar e ligar, sim, seria ótimo ter o foco contínuo, mas ela não tem. Outra coisa que ela não tem, que muita gente pergunta tem estabilização interna? Não, essa câmera não tem estabilização interna, tá? Você pode até utilizar uma lente com estabilização, mas a estabilização interna dela não existe. Primeiro, porque custa caro, aumentaria muito o preço dela e ela não chegaria nesse preço super bacana que ela tem. Segundo, porque para algumas pessoas, principalmente em cinema, esse IBIS, né, que fala, né, o In-Body Stabilization, ou seja, a estabilização interna, ela não é bem-vinda, ela atrapalha mais do que ajuda, tá? Então, se você tivesse também a opção de ligar e desligar, se você tivesse a estabilização interna com a opção de ligar e desligar, seria interessante ter, mas aí o preço da câmera seria muito mais alto, etc. Então, não sei se valeria tão a pena, tá bom? Então ela não tem também estabilização interna. Bom, para finalizar aqui, ela tem mais 4 botões, o de HFR que eu já expliquei, aumenta o frame rate e diminui o frame rate. Tem um botão de zoom, que ela vai dar um zoom na tela aqui para você poder fazer foco, né? Ela vai aumentar ali a imagem para você poder enxergar melhor, poder fazer foco, etc. Tem um botão de menu, que vai abrir e fechar o menu, e tem um botão de play, que vai abrir os seus arquivos para você poder ver tudo que você gravou ali. É muito importante dizer sobre esse botão de play. Você só consegue ver os arquivos gravados no frame rate que você está gravando naquele momento. Então, se o seu menu da sua câmera está setado para 24 fps 4K DCI, você só vai, quando você apertar o play, você só vai ver os clipes que foram gravados em 4K DCI 24 fps ou 24 fps com HFR apertado. Se você tem vídeos 4K DCI gravados em 60 fps, eles não vão aparecer. Você vai ter que ir lá no menu, trocar para 4K DCI 60 e apertar o play, aí vai passar a aparecer eles. Na verdade, você nem precisa apertar o play. Você tá lá com a tela lá de todos os clipes, você vai no menu, troca para outro valor, para 4K ou para Full HD, ele vai e aperta o menu de novo, ele volta lá para a tela de play já com os clipes que são naquela configuração. Então, você só vai visualizar os clipes
que estão na configuração atual da câmera. Isso é bom e ruim. Ele é ruim porque às vezes você quer ver todos e é bom porque mantém uma certa organização e no set às vezes isso é bem útil, tá? É mais ou menos a mesma coisa sobre deletar arquivos. Eu vou aproveitar já para falar isso. Algumas pessoas perguntam sobre isso, tá? Tanto essa câmera quanto a Ursa Mini Pro, quanto a antiga Blackmagic Cinema Camera Pocket, nenhuma câmera de cinema te permite deletar os arquivos na câmera. Você não pode ir lá, não gostei desse, deleto, que nem você faz uma DSLR numa mirrorless. Isso porque pode prejudicar o seu cartão, pode prejudicar a gravação no seu cartão. Então, se você começa a deletar arquivos e aí a câmera vai salvar um pedaço do seu arquivo em um lugar, um pedaço em outro, isso vai primeiro diminuir a velocidade de gravação, segundo vai ser arriscado e pode corromper tanto aquele vídeo que está sendo gravado, como também todo o cartão. Então, câmeras profissionais de cinema, etc., elas não permitem que você delete arquivos no seu cartão. E como eu sempre explico, isso também não deve ser feito no computador, tá, gente? Tanto na DSLR quanto numa câmera dessa, você não deveria deletar arquivos, nem cortar os arquivos, nem nada disso. Você deveria copiar, levar o seu cartão para sua câmera e mandar formatar. E na câmera também você não deveria ficar deletando. Mesmo que a sua câmera tenha essa opção, seja uma DSLR, uma mirrorless, evite fazer isso, porque você pode acabar corrompendo o seu cartão ou o seu arquivo por causa disso, tá bom? Então, evite muito essa coisa de deletar arquivos na câmera ou no computador. Sempre grava, encheu, copia para o computador, bota na câmera o cartão e formata ele na câmera. Falando em formatação, essa câmera aqui ela é capaz de formatar o seu cartão ou o seu SSD, tanto em formato HFS+, como em exFAT. Em exFAT você vai conseguir ler tanto no Mac quanto no Windows, e HFS+, você vai conseguir ler no Mac, e no Windows você vai precisar de um software como o Paragon, alguma coisa assim, para poder ler o formato que é da Apple, né? Mas é muito importante que você mantenha em mente que é muito melhor formatar o seu cartão ou o seu SSD em HFS+. Mesmo que você trabalhe com Windows, baixa o aplicativo e passa a utilizar ele no seu computador. É muito melhor estar formatado em HFS+, por segurança. O exFAT tem mais tendência a corromper arquivo e etc. O HFS+, como é journaled, que a gente fala, né? Ele é mais seguro para gravação. Então procure formatar em HFS+, tá? Não que vai ser terrível você formatar em exFAT, mas é melhor se você puder formatar o seu cartão em HFS+, vai valer mais a pena para você, vai ser mais seguro para os seus arquivos. A formatação de um SSD da Samsung, o T5 que eu comprei aqui, demora pouquíssimos segundos, tá? Mas tem cartões, por exemplo, aquele Delkin que eu falei que é bem ruim, ele demorou quase 2 minutos para formatar, mais de 2 minutos para formatar. Então, dependendo do cartão aí, você pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas em geral é bem rápida a formatação nessa câmera aqui. Falando de alguns recursos que essa câmera tem, eu já falei que ela pode carregar LUT, né? A gente pode aí utilizar LUT nela tanto para visualizar quanto para gravar no arquivo. Quando gravando em ProRes, né, em RAW você não tem como gravar isso no arquivo, porém, se você gravou em RAW, depois é só você jogar lá na pós e aplicar o mesmo LUT e vai ficar com o mesmo visual. Mas ela também tem alguns outros recursos, ela tem o recurso de zebra, tem o false color, tem focus picking, tem opção de time-lapse, então ela tem vários recursos legais para você utilizar aí na hora de gravar. Ela tem histograma, o áudio dela tem ali o medidor, então tudo que você precisa tá ali. A única coisa que ela não tem, que eu achava que ia ser bem legal ela ter, são os scopes. Ter aí um waveform, um vector scope, porém, isso não foi colocado, são coisas que demandam muito processamento, então imagino por isso que eles não colocaram e acabar ou esquentando a câmera ou acabar gastando bateria demais e tudo mais, então eles preferiram não colocar. Nada que você não possa ter pelo HDMI aí ligando no monitor externo. Mas eu vou falar desses recursos como zebra, false color, focus picking, todos os outros recursos no vídeo que eu vou explicar a câmera, o menu e etc, tá? As funções que ela tem, como que utiliza ela. Nesse vídeo eu só falei aí uma geral de recursos básicos que ela possui e que a gente vai poder utilizar. Bom, uma última coisa que eu falei aqui de botões foi que ela tem um botão de still, que é uma câmerazinha desenhada ali. Ou seja, essa câmera ela tira fotos. Mas aí o pessoal pergunta, gente, dá para utilizar essa câmera profissionalmente para foto? Bom, para começar, essa câmera ela grava numa quantidade de megapixel um pouco baixa quando a gente está falando de foto profissional. Foto profissional a gente precisa de muito megapixels, 20, 30, 50 megapixels para fazer fotos bem profissionais e que possam ser ampliadas a tamanhos muito grandes para você colocar no outdoor e tudo mais, ou uma capa de revista, etc. Então, essa câmera para uma foto profissional não dá para usar, até porque ela também não tem funções de flash, não tem como você ligar um flash nela, sincronizar nem nada. Você poderia até usar um LED,
mas ainda assim não seria a mesma coisa. Mas ela consegue tirar fotos sim. As fotos são em RAW, quando você aperta a tecla ali de foto, ele bate uma foto em RAW Cinema DNG, né, que é o formato de RAW que ele grava, e aí essa foto fica gravada numa pasta Stills e aí você vai conseguir tratar ela da mesma forma que você trata o RAW dessa câmera e é excelente, tem uma recuperação de highlight incrível, você pode tratar as cores muito bem, você vai conseguir tirar fotos muito boas, vão ser fotos em 4K ou em Full HD, depende de como você configurar, né? Se você tiver configurado em 4K, ele vai tirar uma foto em 4K, se você tiver configurado em Full HD, ele vai tirar uma foto em Full HD. Não importa se você está em RAW ou ProRes, ele vai sempre tirar a foto em RAW, Cinema DNG, e aí você consegue alterar bem. No Lightroom, inclusive, reconheceu já a ciência de cores da Blackmagic 4.0, então eu consegui tratar muito legal. Vou mostrar aí pra vocês aí rapidinho uns takezinhos do que eu fiz. Eu coloquei a foto ali, tirei uma foto aqui em casa mesmo de bobeira, tá? Botei os highlights bem altos e aí na pós eu só cliquei em automático para balancear automático a imagem e ele corrigiu as cores, recuperou o highlight, fez tudo automático, ficou excelente a foto. Dá para utilizar tranquilo para você tirar uma foto para botar no Instagram, no Facebook, as fotos lá durante o set, nas gravações. Você pode utilizar para fazer fotos aí que não vão ser fotos que vão para um álbum de fotos, vão ser impressas ou ampliadas, etc. Mas para web, para utilizar aí de brincadeira, você consegue tirar fotos muito legais com essa câmera aqui. Uma coisa importante dizer é que você não consegue tirar foto enquanto você está gravando, tá? O botão de Still é para quando você não está gravando. A câmera não pode estar gravando, aí você aperta o Still, ele bate uma foto, fica salvo lá e você vai conseguir tratar na pós. E é bem legal, vale a pena, hein? Eu gostei de utilizar, eu estava pouco esperançoso, estava achando que as fotos iam ser bem ruins, mas eu achei que, pelo contrário, eu achei bem agradável o resultado. Agora a gente vai falar de alimentação, ou seja, as formas de alimentar essa câmera. A primeira delas é aqui embaixo, uma entradinha aqui, a gente tem uma bateria LPE6, aquela bateria padrão da Canon, ou a LPE6N, né? Então, uma bateria fácil de ser encontrada no mercado, barata, e você consegue comprar ela aí de diversas marcas, não só a original, mas tem várias outras empresas paralelas que produzem essa bateria. Então, nesse ponto, é muito positivo essa câmera utilizar esse tipo de bateria. O lado negativo é que essas baterias normalmente possuem de 1.800 a 2.200 mAh, e essa câmera aqui ela consome de 15 a 30 watts/hora. É um consumo um pouco elevado e aí vai depender também do brilho da tela, do codec que você está utilizando para gravar, vai depender de uma série de fatores, esse consumo vai variar e normalmente essa bateria vai durar aí por volta de 35 a 50 minutos no máximo, então é uma duração curta. Para um set, etc, você vai ligar, desligar a câmera, você vai ter um monte de bateria lá, sem 10, 15 baterias, você vai trocando a bateria, não tem problema, vai fazer take curto, vai fazer uma entrevistinha de 20 minutos, ou 15 minutos, ou 30 minutos, você vai conseguir gravar direto com ela. Mas se você quiser ter uma autonomia, não ter que ficar trocando a bateria, tem gente que não gosta de ter que ficar trocando a bateria ou quer ter uma autonomia maior, quer gravar por um tempo maior, aí você vai ter que procurar uma solução alternativa. E solução alternativa não falta, tá? Tem um monte. A primeira, óbvio, é que você, dependendo do lugar que tiver, pode utilizar ela ligada na tomada, ela já vem com o carregador dela, né? Com uma fonte que você liga aqui na porta 12 volts, ela tem uma porta 12 volts aqui, e aí você liga aqui nessa portinha, que é do tipo Weipo SF610S2, se eu não me engano. É uma porta quase proprietária da Blackmagic, eu não gostei disso, tá? Ela não é aquela proprietária, mas é uma porta que não usa para nada. Podia ser pelo menos um Lemo, alguma coisa que outros aparelhos utilizam, mas eles acabaram utilizando essa porta que ela não é muito utilizada. Porém, ela é boa porque é uma porta com segurança, ela trava o cabo aqui, então não vai sair o cabo sem querer nem nada. E aí ele vem com uma fonte DC, que serve tanto para carregar, quanto para você ligar na tomada e manter a câmera ligada ali pelo tempo que você quiser. Outra opção seria você utilizar uma outra fonte de 12 volts. Você tem Power Bank com saída 12 volts, você tem adaptadores de bateria NP970, aquela da Sony, grandona, com 6.600 mAh. É uma bateria bem maior, que dura bem mais, então você tem esse adaptadorzinho, você vai colocar aí esse adaptador, ele tem uma conversão de 7.4 volts para 12 volts
e aí você liga na porta 12 volts, você vai alimentar a câmera por um tempo bem maior, aí 2, 3 horas. Tem power bank aí no mercado de 18.000 mAh. Você consegue, pela porta 12 volts, alimentar essa câmera aqui por quase 7 horas com um power bank desse. Então você pode utilizar uma opção dessa. Esses power banks e esses adaptadores normalmente vão ter uma saída 2.5 milímetros, que é aquele padrãozinho, aquele plug padrão, né, de DC, né? Só que como essa câmera entrada é Waple, você vai precisar de um cabo Waple para o 2.5 milímetros. A Blackmagic está vendendo um kit com 3 cabos. O Waple para 2.5 milímetros, o Waple para DTAP, que é aquele plug que se usa em bateria V-mount normalmente, e o Waple com 2 fios soltos que você vai soldar ali qualquer cabeça que você precisar para utilizar no seu tipo de bateria. Então você pode comprar esse cabo, esse kit de cabo, e aí utilizar aí com soluções externas de bateria. Pode utilizar uma V-mount, é uma solução que muita gente está utilizando. Aí você liga com o cabo Waple DTAP, liga na V-mount, vai ter horas de gravação aí. Todas essas soluções 12 volts são muito boas porque você pode manter essa bateria 12 volts ligada nela e manter a bateria LP aqui dentro. O que significa que, se por um acaso seu cabo desconectar ou se a sua bateria externa acabar, a câmera vai continuar gravando, vai continuar ligada, porque vai ter a outra bateria aqui dentro, ela vai mudar. Eu tô falando isso porque existe também a opção de você utilizar uma dummy battery, que a gente fala, né? Aquela bateria dummy, que é uma bateria falsa com um cabo 2.5 milímetros normalmente. Aí essa bateria você vai colocar ela aqui dentro e você vai ter essa ponta 2.5, que aí você pode ligar no adaptador da bateria Sony, por exemplo, lá e ligar ela e você vai ter aí a energia como se estivesse utilizando uma bateria LP6, ou pode ligar no power bank, pode fazer o que você quiser utilizando essa adaptação da bateria dummy. Eu não gosto muito, primeiro porque você tem que tirar a portinha, manter a bateria aberta ali para aquele cabinho ficar de fora. Segundo, porque você perde a opção do backup ali, da bateria de backup, se alguma coisa acontecer, tá? Se desconectar essa bateria ou desconectar o cabo, a câmera vai desligar. Ou então soluções não faltam, você pode comprar várias baterias, depende do que você for fazer. Você tem aí 1000 soluções para trabalhar, tá? Se você quiser, você vai lá no site, compra o packzinho de cabo, vai poder fazer aí várias ligações diferentes, com baterias externas diferentes. Eu já até tive como opção, você pode pegar o próprio cabo que vem nela, né, o próprio DC, né, a própria fonte dela, corta, faz um plug 2.5 com 2.5 para você poder ligar o DC quando você quiser, e aí você vai ter um cabo Waple DC 2.5 e vai poder utilizar ele com outras formas aí, você não precisa nem comprar o cabo lá da Blackmagic se você não quiser. A gente está quase chegando no final, mas ainda tem algumas coisas para falar. Agora a gente vai falar de áudio. Essa câmera aqui, ela tem 2 microfones frontais, tá? É um microfone estéreo, capta um áudio legal, e eu vou passar aí para vocês um comparativo aí de uma gravação feita nas formas que ela tem de gravar o áudio. Então ela tem esse microfone estéreo na frente. Você pode também utilizar um microfone P2 aqui, tá? Que é estéreo também. E você pode utilizar um XLR, tá? Um microfone XLR, ligando aqui pela porta XLR Mini que ela tem. Você precisa ter um microfone XLR Mini, né? Uma lapela XLR Mini ou qualquer outro microfone XLR Mini, ou utilizar um cabo XLR Mini para XLR normal. Eu já comprei esse cabo, a Blackmagic vende um kit que vem 2, tá? Ele tem essa porta, é só uma porta mono. No menu da câmera você consegue configurar como você vai gravar o áudio da câmera. O que isso significa? Lá você vai ter a opção assim, canal esquerdo e canal direito. Aí você vai definir o que é o canal esquerdo, de onde ele vem. Ele pode vir aqui do microfone estéreo P2, pode vir do XLR mono, pode vir desses microfones aqui, tanto o esquerdo ou o direito. E o canal direito do áudio, ou seja, a faixa direita do áudio. De onde ele vem? Vem daqui ou vem daqui. Então você consegue separar e utilizar 2 fontes de áudio diferentes e ter esse áudio separado em mono, LR, lá na pós-produção. Então seria como se tivesse um gravador com 2 canais aí. Você consegue separar tudo isso. Ou você pode configurar, por exemplo, para ser esquerdo e direito aqui da frente, normal. Você vai ter o controle de volume e tudo. Ou o estéreo do P2. Ou um deles vai ser o mono do XLR, tá? Então você vai ter várias opções de controlar o seu áudio aí. No outro vídeo eu vou explicar isso melhor, como que você configura, como que você pode controlar tudo isso. Mas aqui eu vou mostrar para vocês aí a diferença entre áudio de cada uma dessas entradas. Dá uma assistida aí. Bom, pessoal, tá meio estranho aqui que eu não fiz fotografia, não fiz nada aqui, só comecei a gravar para fazer o teste de áudio, tá? Então vocês estão ouvindo aí agora, nesse teste, eu tenho a lapela que está presa aqui ligada direto na câmera no P2,
tenho o microfone da câmera capturando e aqui embaixo eu tenho o Zoom H6 direcional apontado para mim mais ou menos na mesma distância que está a câmera, tá? A câmera está mais ou menos 1 metro de mim, 1 metro e pouquinho, e o microfone está aqui embaixo também mais ou menos na mesma distância, o Zoom H6. Esse teste aí eu vou ficar alternando entre os áudios da câmera, né, do microfone interno da câmera, essa lapela que está ligada no P2 da câmera e o Zoom H6 com o direcional XLR. Com direcional LR. Bom, agora galera, eu tô aqui com a lapela ligada no Zoom, tá? Para fazer o comparativo. E também tem um microfone aqui XLR ligado pelo meu cabo XLR aqui. Esse microfone não é de boa qualidade, mas eu vou fazer um teste e som falando aqui, testando para vocês, falando no microfone pelo XLR. Eu não sei se vai estar com uma qualidade legal, porque esse microfone não é muito bom, mas era o microfone XLR que eu tinha aqui agora, beleza? E aí, aqui a lapela ligada no Zoom e também o áudio da câmera. Uma coisa legal que ficou faltando falar é que essa câmera também tem Bluetooth. E eu já vi aí pela internet que já tem algumas pessoas que já fizeram alguns aplicativos logo que lançou. Um dos primeiros caras que pegou a câmera lá fora já criou, ele também é programador, aí ele criou um aplicativo no iPhone para ele controlar a câmera, então ele conseguia dar REC, conseguia fazer vários controles da câmera pelo aplicativo do celular. E com certeza vão surgir muitos outros. Então, e certamente vai ter algum oficial da Blackmagic também, tá? Eu não sei ainda se tem, mas se não tem, vai ter. E aí você consegue conectar o seu celular com o Bluetooth da câmera e controlar ela, e provavelmente vai ter outras coisas para você poder controlar essa câmera por Bluetooth também. Bom, galera, a última coisa que eu tenho para falar de parte técnica dessa câmera aqui é sobre a qualidade de imagem. Eu ainda vou fazer outros vídeos aí, fazendo um comparativo dela com outras câmeras, tá? A gente vai ver as diferenças da imagem, tanto na gravação quanto na pós-produção. Eu vou mostrar bem aquilo que eu falei, a importância que a qualidade da imagem tem na pós-produção, e a gente vai ver na hora de trabalhar aí as imagens dessa e de outras câmeras, tá? Mas falando em geral aí sobre a imagem dessa câmera, a qualidade de imagem é muito, muito alta, muito boa. A primeira reclamação que surgiu da galera é que essa câmera seria digital demais, ou seja, ela estaria muito mais próxima para uma Sony do que de uma GH5S ou ainda da antiga Blackmagic Cinema Camera, da antiga Pocket ou da Ursa Mini Pro e por aí vai. Isso não é verdade. Essa câmera ela consegue entregar imagens bem cinematográficas, que a gente fala, né? Aquele cine look, com uma cadência muito legal, com uma qualidade bem legal, tá? Isso está mais ligado à forma como você utiliza a câmera. Então, quando você vai gravar, por exemplo, em ProRes, você tem a opção de mudar a nitidez lá da câmera. Você pode aumentar a nitidez ou diminuir. Quando você grava em RAW, não. Você vai ter, óbvio, é RAW, você não tem como modificar isso, mas em ProRes você tem. Então, se você quiser uma imagem com muito sharpness, né, bem nítida, você pode gravar em ProRes no máximo. Aí o pessoal vai dizer, ah, não, mas em RAW mesmo, sem você ter nenhuma alteração, ela já tem nitidez demais. Gente, 4K é nítido, tem que entender isso. 4K é uma imagem nítida, então não tem como você querer comparar, por exemplo, com um Full HD, tá? Então, naturalmente ele já vai ser nítido. É claro que o cinema ele é soft, o cinema ele não é uma imagem muito nítida, então isso já fica de dica para vocês, para quem gosta daquele famoso Cine Look. Um dos principais parâmetros, uma das principais coisas que você deve fazer para sua imagem ficar com aquele visual que você curte tanto é não ter tanta nitidez. Então não adianta você pegar e falar assim, ah, olha que legal, aqui minha Sony é super nítida, a minha GH é muito nítida, a minha Blackmagic muito nítida. Isso não tem, isso acaba tornando a imagem mais digital. Nitidez demais torna a imagem digital. Então 4K naturalmente já vai te dar mais nitidez, então ela vai estar mais próxima de ser mais digital. Mas como que você pode mexer nisso? Gente, é RAW, ou que seja ProRes, você tem pós-produção, você consegue diminuir nitidez, você consegue tirar a nitidez utilizando o grão, por exemplo, porque o grão você pode utilizar para dar um ganho de nitidez ou até para retirar a nitidez. Então você pode utilizar em um filme convert várias coisas para tirar a nitidez. Você pode tirar a nitidez mesmo pelas ferramentas, removendo o sharpness. E tudo isso é bem importante para você chegar naquele visual que você tanto gosta, aí, o famoso Cine Look, tá? Então, tem que entender que nitidez e o Cine Look não combinam muito, mas dá para tirar dessa câmera? Claro que dá, você consegue tirar um visual maravilhoso de cinema dessa câmera aqui. A câmera é uma câmera de cinema, gente, então não adianta ficar, ah, meu Deus, essa imagem digital e tal, não é. Depende da forma que você trabalha. E por outro lado, tem pessoas que gostam da imagem bem digital, com muita nitidez, que gostam dessa coisa para usar para web, para YouTube, tem várias opções e até pelo gosto pessoal,
acabam gostando muito disso. E ela também é capaz de produzir isso. Aliás, esse é o maior avanço, assim, nesse sentido, dessa câmera comparada às duas anteriores, porque as anteriores não tinham a capacidade de entregar essa nitidez extrema, essa imagem digital extrema. Essa, se você quiser, ela também consegue. Então você tem as duas coisas na mesma câmera. Então não caio nessa de essa câmera não entrega uma coisa, ela entrega digital demais. Isso é mentira, você consegue ter os dois resultados com ela, ok? Como eu falei, no ProRes você consegue controlar e adicionar mais sharpness ou não, né? Ela tem um ganho de sharpness, mas eu, como profissional, desaconselho isso em qualquer câmera, seja nessa ou em qualquer outra, Canon, Sony, tudo, eu sempre falo, tire por completo o sharpness da sua câmera. A câmera não tem um bom processador como tem o seu computador, ela não vai processar a imagem melhor do que processa o seu software. Então é melhor que você tire tudo e se você precisar você adiciona na pós, porque o software vai fazer isso com uma qualidade muito maior. O seu software de pós-produção, seja o DaVinci, Premiere, o que for, Final Cut, etc., ele vai fazer isso muito melhor. Então, deixe para fazer isso na pós-produção. Bom, agora eu vou rodar aí para vocês um comparativo rápido que eu fiz para mostrar para vocês essa coisa da imagem digital e da imagem mais cinematográfica, para mostrar para vocês alguns testes que eu fiz em baixa luz, tanto em ProRes quanto em RAW, e também para mostrar a capacidade de upscale das imagens aqui, tanto em ProRes quanto em RAW, quanto você pode aumentar a sua imagem sem perder qualidade. Ela tem uma capacidade de upscale bem alta, bem legal, então vocês vão conseguir ver tudo isso aí nesse mini vídeo dentro desse review que eu vou rodar para vocês agora. Assiste aí. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como são as imagens aí da Pocket, como você consegue chegar a diversos tipos de visual diferentes utilizando essa câmera. Lá no início do vídeo vocês viram algumas imagens que eu coloquei lá, mostrando que você pode ter todo tipo de visual facilmente com a Pocket, tá? Aqui eu tenho um take tratado, que foi o que eu coloquei lá no início. Aí vocês podem ver aí que eu usei uma lente Pentax, que ela tem já uma distorçãozinha, ela já tem uma falta de nitidez, vamos dizer assim, que leva a uma imagem mais, na minha opinião, cinematográfica. Como a gente diz, a gente fica procurando esse look cine, né? E aí, claro, eu também fiz um tratamento aí das imagens usando alguns filtros, filme converte, etc. Com isso eu consegui chegar aí nesse resultado bem legal, tá? Então a gente pode ver que a gente tira bons resultados dessa câmera, a gente consegue chegar num resultado legal e bonito, puxado mais para cinema, essa coisa menos nítida, etc., com uma cara legal de cinema. Mas ao mesmo tempo a gente também consegue chegar num resultado bem digital. Então tem aqui um outro exemplo, tá? Que eu também já tratei e tudo. E a gente pode ver que a imagem está bem digital, com uma cadência digital e tudo mais, tá? Então a gente também consegue chegar nesse resultado bem mais digital para a imagem, bem nítido, bem sharpness e por aí vai. Isso vai depender de como a gente vai gravar, do tipo de lente que a gente vai usar, etc. Mas principalmente vai depender da nossa pós-produção, porque a imagem dessa câmera nos permite trabalhar muito na pós, ok? Então nesse primeiro exemplo aqui, você pode ver no Camera Raw aqui que eu zerei o meu sharpness, né? E eu também utilizei aqui um filme convert para poder deixar a minha imagem um pouco menos nítida aí com um grão de Super 16, que ele tira bastante nitidez da imagem, e dei uma ajustada aí e também a lente que eu estava usando. Eu tenho esse segundo exemplo aqui que foi bem parecido o take, mas utilizando outra lente, utilizando a Sigma 1835. E aí a gente pode ver que ainda assim a imagem não tá aquela nitidez terrível, não tá aquela cara digital, ela tá bem mais puxadinha para uma imagem estilo cinema, só que ela não tem tanto desfoque no fundo porque para começar, eu estava num range menor, né? Eu estava em 18 e não em 35, não, eu estava em 35, não em 50, e também a abertura estava diferente. Mas a gente pode ver que o look aí não tá digital, não tá aquela nitidez terrível nem nada. Vocês viram aí que quando eu dei o playback o vídeo deu umas travadinhas, né? Bom, a gente tem que começar a lembrar que primeiro esse RAW aí agora é 4K. Antigamente eu estava mais acostumado a trabalhar com a BNCC, que é 2.5K, e aí, ou então Full HD, então rodava mais liso. Esse RAW é um pouco mais pesado, tá? Mas provavelmente esses problemas de playback vão melhorar muito com o B-RAW. Eu já testei o B-RAW da Mini Ursa e ele roda bem liso aqui. Então, provavelmente esse problema de rodar totalmente liso não vai acontecer quando você tiver o B-RAW, você vai conseguir rodar liso de boa. O RAW, quando você está tratado, ele às vezes dá uma travadinha, mas não é nada demais. Às vezes ele demora um pouquinho, mas depois ele roda normal e por aí vai. Mas isso quando você já está com bastante tratamento em cima da imagem, né? Quando você tem ela crua,
você consegue rodar aí legal. Mas é claro, se você tiver algum problema, você pode utilizar proxy ou pode simplesmente mudar aqui para o proxy mode, né? Como você está em RAW, você pode mudar simplesmente para o proxy mode e aí a gente vai rodar normal, aí não vai ter problema nenhum para rodar o vídeo, ele não vai dar travadinha nem nada, tá? Já em ProRes está rodando liso, perfeito, 4K o que for, está rodando liso. A minha máquina é uma máquina muito boa, então eu não tenho muito problema de playback, tá? A gente tem que ter em mente que a gente precisa ter um bom computador para poder trabalhar, tá? Não adianta querer ficar editando imagem pesada em máquinas mais antigas, mais fracas. A não ser que você trabalhe com proxy. Aí beleza, você gera o proxy e vai lá trabalhar tranquilo com as suas imagens. Mas voltando aqui ao foco que eram os diferentes estilos que a gente consegue atingir com a Pocket 4K, dá para perceber que a gente pode ter um visual bem cine e também pode ter um visual mais digital, quando vai utilizar para o YouTube. Algumas pessoas preferem esse visual digital, ou um filme de viagem, por aí vai. Bom, como eu falei lá no início, é importante que a gente evite adicionar muito sharpness na nossa imagem durante a gravação. Então, quando gravando em ProRes, a gente deve deixar desligado o aumento lá de sharpness que a câmera tem a opção, tá? E deixar para fazer isso na pós. Já em RAW, a gente vai ter esse controle, normalmente ele já vem setado aqui em 10 o sharpness, e aí você pode zerar para tirar um pouco essa nitidez, ou você pode aumentar aqui, ó. Eu posso aumentar até 100 e aí a imagem vai ficar bem mais nítida. Para fazer um comparativo do sharpness aqui, eu peguei essa imagem em RAW, tá? Não fiz nenhum tratamento, não tem nada nela, ela tá original. E eu adicionei aqui sharpness aqui até o máximo pelo meu câmera RAW e nessa outra eu zerei o sharpness, tá? Normalmente ele vem em 10, tá? Mas eu zerei ele aqui. E aí eu vou comparar aqui as duas imagens, vou colocar elas na tela comparando aí uma imagem com a outra. A gente pode ver aqui na esquerda que a imagem pode ser bem nítida, bem sharp, e na direita bem menos nítida, com bem menos sharpness. Além disso, a gente tem as ferramentas aqui de blur, sharpen e mist, que a gente pode adicionar ou remover nitidez na nossa imagem, controlar aí isso e aí tornar ela um pouco menos nítida, um pouco mais nítida, de acordo com o que a gente vai precisar. Já falando do ProRes aqui, ó, aqui do meu lado esquerdo eu tenho a imagem em RAW que eu fiz lá com a Pentax, e no lado direito a imagem em ProRes que eu também fiz com a Pentax. E aí a gente pode ver aí que não tem diferença muito de qualidade, a gente vai conseguir tratar bem as imagens. É claro que no RAW a gente vai ter um range maior, mas no ProRes a gente também vai conseguir tratar bem nossa imagem. Bom, e falando do ProRes, eu tenho esse comparativo aqui com 3 imagens. No primeiro quadro a gente tem o Sharpness Detail, que é uma opção lá na câmera, desligado, tá? Então ele está gravando aí como se estivesse gravando em RAW, ele não vai adicionar nenhum Sharpness na câmera. No segundo, a gente tem o Sharpness Detail no nível médio, ou seja, ele adicionou um pouquinho de Sharpness na própria câmera. E no terceiro, eu botei no nível máximo, no High, ele adicionou bastante Sharpness para a imagem na própria câmera. Então aí em tela cheia, sem nenhuma adição de Sharpness na câmera, já que com a opção médio ativada, a gente vê que a imagem fica bem mais nítida. E por fim, com a opção High, a opção mais forte aí de Sharpness Detail ativada. A gente pode ver que a imagem ela fica bem mais nítida, né? Bem mais sharpness, porém, como eu expliquei antes, isso nem sempre aí é muito bem-vindo, esse over sharpness. Uma última coisa que eu posso falar é que você consegue atingir ótimos resultados com as imagens tratando aí de maneira bem rápida. A gente tem aqui o RAW que eu tratei antes e você pode ver que eu usei alguns nós aí para fazer esse tratamento e tal, mas é que eu fui bem minucioso. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês que a gente consegue chegar no resultado bem legal de maneira rápida, ok? Então aqui, ó, eu tenho aqui a imagem original em RAW, tá? Eu liguei o meu Highlight Recovery, vocês podem perceber que aqui atrás, ó, nessa parte aqui, tá bem tudo meio brancão. Quando eu ligo o meu Highlight Recovery, eu recupero bastante informação, consigo ver vários objetos, coisas que não estavam aparecendo antes, ok? E aí eu vou diminuir um pouco o meu Highlight aqui, que tá um pouco alto demais. Vou dar um contraste para essa imagem, certo? E vou ajustando ela aqui até chegar onde eu quero, tá? Para quem não entende muito disso aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para o meu curso de DaVinci Resolve, onde eu ensino a utilizar todas as ferramentas e também muitas outras coisas além do software. Bom, depois de ajustado aí o básico, aí eu posso trabalhar a minha imagem como eu preferir, tá? Bom, feito o meu tratamento básico aqui no Camera Raw, depois eu só criei 3 nós aí, fiz um pouquinho de blur aqui para tirar um pouco de nitidez, fiz aqui um controle de curvas, tá? Mexi um pouquinho aqui em alguns comandos aqui embaixo
e adicionei um nó com o filme Convert, que eu configurei aqui da forma que eu queria, tá bom? E já consegui chegar num resultado aí diferenciado. Então tinha o antes aqui, a imagem original, e agora a imagem tratada, original e tratada. Então assim, é muito fácil tratar a imagem dela, você tem uma latitude enorme, pode mexer à vontade na imagem. E como eu falei, se você está interessado em aprender a colorir o seu vídeo, aqui embaixo na descrição você vai encontrar links aí para os meus 2 cursos de colorimetria, tanto no DaVinci Resolve quanto no Lumetri, tá? Você vai aprender tudo sobre os softwares e também outras coisas muito importantes para a colorimetria. Então é isso, pessoal, vocês já conseguiram ver aí que dá para atingir todo tipo de look com as imagens dela, tanto em RAW quanto em ProRes. A gente vai conseguir tratar e chegar em diversos resultados muito legais com as imagens dessa câmera. Esse aqui é um teste de imagem que eu fiz para mostrar para vocês um pouco de como funciona a recuperação de highlight dessa câmera, que é muito boa quando a gente está gravando em RAW. É importante dizer que tudo isso aqui que eu vou fazer agora só vale para o RAW, tá? Em ProRes, a recuperação de highlight é muito pequena, quase nula. Então, você deve proteger os seus highlights aí, evitar estourar, porque se você estourar, você não vai conseguir recuperar muita coisa não. Você pode até recuperar um pouquinho aqui, outro ali, mas a recuperação não é tão grande. Mas quando a gente fala de RAW, a recuperação é bem agradável. Então eu tenho aqui uma imagem que foi exposta pela Zebra 100%. Ela está aí corretamente exposta e a gente consegue ver todos os detalhes aqui. Tem umas dobras na camisa do boneco aqui também na toalhinha dele, o tênis e etc. Já essa imagem aqui, ela está subexposta um ponto, tá? E a gente pode ver que aqueles detalhes aqui já não aparecem tanto. O tênis ainda está legal, a toalhinha está bem razoável, mas a gente já perdeu um pouco aqui dos detalhes. Na primeira imagem, se eu marcar aqui o Highlight Recovery, vocês podem ver, fiquem observando aqui a imagem que não faz a menor diferença, certo? Eu ainda posso até tentar utilizar aqui as curvas, revelar mais algumas partes ali daquela parte do bonequinho, e aí a gente vai ter aí uma recuperação legal de detalhes, tá? Mas nada demais. Já aqui, na imagem subexposta em um ponto, quando eu apertar o Highlight Recovery, observem bem aqui a parte do boneco, e aí vocês podem perceber que ele já recuperou vários detalhes, ó. Primeiramente aqui a imagem praticamente não tem mais as dobrinhas aqui, já sumiu muita coisa, mas quando eu aperto o Highlight Recovery, a gente já tem aqui novamente todos os detalhes da blusa dele. E aí, novamente eu ajustando aqui pelas curvas, eu vou conseguir ter de volta todos os detalhes ali da imagem, mesmo tendo estourado ela um pouquinho. Agora essa imagem aqui a gente está 2 stops acima, então a gente pode ver que comparado à primeira aqui, ó, vou botar aqui no comparativo, a gente pode perceber que ela está bem estourada, sem detalhes e tudo. São 2 stops além da Zebra 100%, ou seja, eu cheguei ali na Zebra, apareceu a Zebra, né? Cheguei no máximo do highlight ali, e aí eu subi mais 2 stops ainda na minha imagem, estourando ela. E aí, quando eu clicar aqui no Highlight Recovery, mais uma vez a gente vai perceber que há uma ótima recuperação dos detalhes da imagem. A gente tem aqui o antes, sem nenhum detalhe na blusa, e aí com o Highlight Recovery a gente já pode ver todos os detalhes ali, tá? E obviamente depois reajustando aqui na curva, a gente vai certamente conseguir um pouco mais desses detalhes aí da blusa ali do bonequinho, que é onde estava estourado. Então a gente consegue chegar a resultados bem legais aí, ó. A gente pode ver que recuperou bastante do branco que estava estourado. Mais uma imagem aqui, agora 3 stops acima, e aí a recuperação já não é tão grande, mas ainda assim a gente pode perceber que a gente também já tinha perdido um pouco do azul e outros detalhes, ó. E quando eu mandar o Highlight Recovery, eu vou conseguir pegar pelo menos essas partes da imagem. É claro que a parte que mais estourou ali, a gente não vai ter mais tanto detalhe, não vai ter como recuperar aquilo ali, né? Mas a gente pelo menos não perdeu a parte colorida da imagem, vamos dizer assim, a gente conseguiu recuperar um pouco. E claro, aqui 4 stops acima aí já não vai adiantar tanto, a gente já estourou demais a imagem, tá? Mesmo assim, a gente vai conseguir observar a recuperação, a capacidade de recuperação do Highlight Recovery. É claro que se você estourar por 4 stops, você não vai conseguir ter uma boa imagem. Porém, a gente percebe aqui, ó, olha que o alvo tinha sumido, praticamente nada aqui no bonequinho, mas utilizando o Highlight Recovery aí, a gente chega a recuperar alguma coisa da imagem. É claro que essa imagem não ficaria utilizável, mas ninguém vai errar a sua exposição por 4 stops, né? O que ficou claro aqui é que se você errar aí por 1 ou até 2 stops, você consegue chegar num resultado bem agradável, tá? Então não tem muito problema. Então é isso, essa câmera aí você vai conseguir expor para a direita, ter um bom resultado, e se você passar um pouquinho ali do limite, se você tiver em RAW, você vai ter uma ótima recuperação dos highlights.
Se você tiver em ProRes, infelizmente, você não vai ter essa recuperação aí, até porque não é muito comum em codecs comprimidos você ter uma recuperação de highlight grande, tá? Provavelmente em B-roll a gente vai conseguir também ter essas mesmas propriedades de recuperação aí. Vamos ter que esperar para ver, mas é bem provável que tenha a mesma capacidade. E aí vamos dizer que o problema está solucionado, o problema do ProRes está solucionado, porque não vai ter nem por que a gente utilizar o ProRes tendo o B-roll na câmera, se ele vier realmente para essa câmera aí. Então, seguindo aí o vídeo, agora a gente vai falar do teste de ISO. Bom, pessoal, esse é o último teste que eu vou fazer aqui falando de imagem, tá? Que é o teste de exposição, o teste de ISO da câmera. Eu criei uma situação que tem bastante sombra, com um fundo mais escuro, um pouco mais de luz aqui na frente, mas não é uma situação de muita luz, e aí a gente vai poder ter a noção real aí do ISO dessa câmera. E para o teste de ISO ser correto, o que eu fiz foi alterar mais a luz do que os parâmetros da própria câmera, tá? Eu apenas alterei o ISO da câmera e alterava a luz para manter a exposição por igual. E aí para esse teste aqui eu fiz 4 situações, 2 em RAW e 2 em ProRes. Todas elas nas faixas de ISO principais aí, tá? A primeira situação eu fiz a exposição da imagem utilizando o False Color com base no cinza 18 que está aqui atrás, bem iluminado. Então o que eu fazia era ativar o False Color e aí fazia a exposição de acordo com o cinza 18, que tem que estar ali verdinho. E aí eu fiz isso para cada um dos ISOs. Depois o que eu fiz foi expor utilizando a zebra, ou seja, eu peguei a zebra, botei em 100%, e aí com base no quadradinho branco e na roupa do rapazinho aqui, eu ia expondo até chegar na zebra. Quando eu chegava na zebra, eu parava de expor a imagem, certo? Com isso eu fui fazendo aí os testes nas diversas faixas de ISO. Então agora vocês vão ver aí os testes de cada ISO, tanto em RAW quanto em ProRes, tanto no arquivo bruto quanto no arquivo depois de corrigido, para vocês verem aí como ficaria mais ou menos o resultado, ok? E aí depois eu volto para comentar mais um detalhe.
que vocês puderam perceber aí que o resultado é muito agradável e que você tem uma perda aí de contraste, um pouco de saturação a partir de 6.400, né? A imagem começa a perder um pouco de contraste e saturação. Bom, vocês viram aí o comparativo e o que deu para notar logo de cara é que essa câmera, como quase todas as outras câmeras da Blackmagic, é muito bom a gente expor para a direita, a gente expor aí utilizando a zebra. Os resultados aí, ó, então a gente tem aí na tela, do lado esquerdo em 6.400 exposto pelo false color, tá, já corrigido, e do lado direito exposto pela zebra. A gente pode ver que o resultado exposto pela zebra foi bem melhor. Nenhum dos dois tem denoise, tá? A imagem está limpa. Provavelmente até é possível chegar no resultado até mais próximo, eu fiz uma correção rápida, mas a gente pode ver que expor pela zebra provavelmente é mais confiável, é melhor expor à direita com essa câmera. A segunda coisa que a gente pode notar é que a partir de 12.800 aí a gente tem um noise considerável. Em alguns casos em 6.400 o noise é um pouquinho ali elevado, mas tratando você já consegue eliminar esse noise quase que 100%, tá? Já em 12.800 e 25.600 foi necessário a gente utilizar um denoiser. Mas a notícia boa é que o resultado da imagem com denoise foi simplesmente excelente. Então a gente tem essa imagem aí que é em 12.800, depois de eu ter tratado e passado um denoise bem leve, só coloquei um denoise ali bem leve nela e ela já ficou com resultado muito bom. Já daria para utilizar aí com certeza em algum vídeo tranquilamente. E já essa outra em 25.600, o denoise também, usei o mesmo denoise, usei a mesma quantidade de denoise, nem aumentei, tá? E a gente pode ver que o resultado também ficou bem satisfatório. Acho que daria para a gente poder utilizar ela aí, pelo menos em um vídeo para web e tudo mais, tá? Mas a gente dá para ver que consegue chegar num resultado bem legal utilizando bem pouco de denoise, tá? Você pode ver aqui que eu coloquei aqui o denoise no 50, não exagerei muito, também nem usei o espacial, só usei o temporal. Se a gente regular aí direitinho, a gente consegue chegar a ótimos resultados mesmo em 25.600 utilizando denoise. 12.800, 25.600, provavelmente a gente vai precisar usar aí um pouco de denoise, tá? Mas certamente os resultados ficam bem agradáveis. Para finalizar, eu vou deixar vocês aí com o último teste de low light que eu fiz, uma imagem bem escura e que dá pra gente ver como que a câmera vai se sair em situações extremas aí de luminosidade, ok? Depois segue o review, que ainda tem muita coisa para falar dessa câmera. Bom, vocês puderam ver aí que a qualidade de imagem é muito grande, você consegue tratar ela muito bem na pós, você consegue fazer upscale, é espetacular o que essa câmera pode te entregar, tá? E gente, como eu já falei várias vezes, a parte mais forte, mais importante dela é a pós-produção e isso é muito importante, você ter paz, você ter uma imagem boa para trabalhar, poder alterar ela bem e poder fazer tudo isso de forma mais rápida. Você vai ter aí ganhos de horas de trabalho utilizando uma câmera dessa, você vai conseguir trabalhar muito menos, vai ter muito mais tempo livre para fazer outro trabalho, para estar com a sua família, para estar com seus amigos, para fazer 1 milhão de coisas, tá? Então vale a pena, só por isso já vale a pena. Não tem foco automático, mas tem 1000 outras coisas que são muito mais importantes, tá bom? Então fiquem atentos nos detalhes, procurem dar mais importância às coisas que são realmente importantes, tá bom? Uma coisa que o pessoal reclama muito, mas grava com alta qualidade, mas ocupa muito espaço de HD. Espaço de HD é uma coisa muito relativa, eu já tenho explicado isso aí, já tenho falado pra galera, você pode colocar no seu orçamento um HD externo, eu trabalho com HD externo de 5.400 RPM, roda liso os arquivos da Ursa, da Red e tudo mais, tá? Se você não fizer multicam, você consegue trabalhar tranquilo. Então assim, você pode comprar um HD externo, use SSD, não vai ter problema. Essa câmera você pode gravar em SSD, compra 2, 3 SSD, você vai gravar por horas. Aí vamos supor que você grava em ProRes, você vai conseguir gravar horas e horas e horas com 2 SSDs de 500 GB. E aí você pode editar direto do SSD. Você pluga os 2 SSD lá no seu computador e edita direto dele. Não precisa nem copiar para outro lugar. Terminou de editar? Aí você pega esse material e copia para algum lugar para guardar lá de bruto. Então assim, é grande? É grande, mas não é tão mais grande se você utilizar ProRes, etc. Utilizando o RAW é muito maior, claro, mas vale a pena pelo ganho que você tem. E outra, não podemos esquecer que eu já fiz um vídeo, aqui embaixo vai ter o link, assistam, porque a Blackmagic fez o melhor lançamento dos últimos 10 anos do audiovisual. Eles criaram o B-Roll e essa câmera
tem aí um projeto, eles estão prometendo, dizem que logo em breve ela vai receber um firmware novo com o B-Roll, que já está na Mini Ursa Pro. Eu tenho amigos que utilizaram, disseram que é maravilhoso, tá? E o B-Roll é um avanço incrível, porque ele vai ser como se você estivesse gravando em ProRes, ou seja, é um bitrate bem menor, tá? Você consegue ter muito mais tempo de gravação, só que a qualidade e as propriedades do RAW vão estar lá. Você vai conseguir mudar ISO na pós, você vai conseguir mexer em exposição, balanço de branco, etc. Você vai conseguir ter todas as propriedades de RAW, só que num codec, que é muito menor, que vai ser mais comprimido, mas que vai ter uma qualidade grande. Então, em breve, bem provavelmente a gente vai ter o B-Roll nessa câmera, e aí, na minha opinião, eu imagino que quando a gente tiver o B-Roll, você nunca mais vai gravar em RAW nem em ProRes, você só vai gravar em B-Roll. Acho que isso é o mais provável que aconteça. Você só vai utilizar o RAW quando você quiser uma qualidade muito grande para alguma coisa pequena e tal, mas eu acho que, no geral, você vai acabar utilizando só o B-Roll assim que chegar nessa câmera. E aí todos os problemas de espaço estão resolvidos. É maior do que a H264? É maior do que a H264. É muito maior? Nem tanto. Principalmente H264 de alta qualidade, tipo Sony e Pana, tá? Então, esse problema de espaço é meio que lenda aí. Eu acho que se você souber trabalhar isso aí não é um problema tão grande não, tá, gente? Ainda mais hoje em dia, HD é muito barato, SSD é muito barato, então não fiquem presos a esse problema de espaço, não deixem esse problema de espaço te privar de 1 milhão de outras coisas muito mais importantes, gente. O SSD, por exemplo, é uma mídia muito mais barata do que cartão de memória, tá? O preço por giga dela é muito mais barato, então se você for utilizá-la com SSD, você já vai economizar dinheiro aí. Então pensem bem essa coisa do espaço, porque não é um parâmetro de alta importância, tá ok? É isso, gente, a gente tá chegando no finalzinho, eu vou dar as minhas últimas considerações. Eu sei que foi um vídeo enorme, muito grande, chato, aqueles vídeos que o André Rodrigues está acostumado a fazer. Mas vocês sabem que aqui no canal eu gosto de conteúdo e eu gosto de coisa bem explicada. Eu não gosto de ficar fazendo um videozinho de 1 minuto e falar qualquer coisa aí, não, isso aqui, faz ali e não explicar direito, tá? Então, esse foi um review mais completo que eu posso fazer dessa câmera, tá? A gente ainda vai ter outros vídeos que vão complementar esse vídeo aqui, vai ficar melhor ainda, a gente vai ter comparativo, vai ter um monte de coisa legal. Então, vou ceder imagens para vocês brincarem, trabalharem, tá? Então, eu quis fazer esse vídeo para passar tudo sobre a câmera para vocês, tá? Bom, os pontos fortes eu já falei, pós-produção, tem bastante botão, é uma câmera com uma tela maravilhosa, o áudio é legal, lente, tudo mais, são altos pontos fortes. Os pontos fracos, essa tampa da bateria poderia ser um pouquinho melhor, a carcaça, né, que é de plástico, talvez pudesse ser melhor, mas no geral ela não tem tantos pontos fracos assim. O Paiva lá do Rio citou no vídeo dele sobre a Pocket que talvez fosse interessante ter uma versão nova da Pocket, a Pocket Pro, que viesse aí por uns $3.000 e ela teria um bom mercado, mas que viesse com um sensor Super 35, com um viewfinder, com uma saída SDI, que seria interessantíssimo, essa só tem a saída HDMI, tá? Então, seriam melhorias interessantes, talvez um bocal EF, eu concordo com ele, seriam melhorias muito interessantes e que valeria a pena você pagar mais. Talvez tivesse o sensor, a estabilização interna, então valeria a pena pagar mais por essas melhorias. E fica aí a dica também para Blackmagic, de repente fazer uma versão melhorada da Pocket, porque vai ter mercado também. Mas o que eu acho é que essa câmera aqui, por $1.295, ela tá muito, muito, muito barata. Ela custa metade, menos da metade do preço da GH5S. Lembrando que ela custa $1.295, mas vem com o DaVinci Resolve Studio, a versão paga do programa, que custa $300, $299. Então, na verdade, a câmera sai por $1.000, porque o software é excelente. Quem não migrou ainda, eu já falei, migrem, porque o DaVinci é a NLE do momento, é a melhor NLE para utilizar para editar, e software de cor nem se fala, tem o Fairlight para áudio, tem o Fusion agora interno, então tudo numa só NLE, então vale muito a pena. E aí, vem com a câmera de graça. Então, esse preço dessa câmera aqui é excelente, ela vem, na minha opinião, para bater sim de frente com DSLR e mirrorless, todas que tem no mercado, e o meu veredito é abaixo de $4.000, como eu já falei, não tem nenhuma câmera para vídeo que vale mais a pena hoje que essa aqui. Com certeza, essa é a câmera que mais vale a pena comprar. Se você quer gastar até $4.000, essa é a câmera mais legal que você pode ter, que vai te dar mais recurso, vai te dar mais coisa. De repente, numa situação de muito guerrilha, uma câmera menor, melhor selada, uma EOS R, a nova aí da Canon, ou uma 5D Mark IV, ou até mesmo uma Canon 80D,
ou então uma Panasonic GH5 ou GH5S, são câmeras seladas que para situações de poeira, sujeira, chuva, um lugar mais quente e tal, se você faz uma guerrilha mesmo, se você vai gravar em lugares extremos, talvez essas câmeras sejam sim uma melhor opção. Talvez não, com certeza, tá? Em eventos, talvez uma câmera como a GH5S ou a 7 III seja um pouco melhor aí por ser mais leve, etc. Ser um pouco menor também. Mas, no geral, essa câmera é bem pequena, bem leve e vai servir para guerrilha tranquilamente. Eu tenho certeza, eu já fazia guerrilha com a minha Blackmagic Cinema Câmera, imagina com essa aqui. Outra coisa legal, essa câmera é pequena e é uma câmera de cinema, então situações que você gravaria com uma Ursa grande, pô, chama atenção, às vezes é um lugar que não é permitido, você não tem a permissão tal, você quer gravar, com a Ursa vai chamar atenção, não vai conseguir gravar. Com essa aqui, provavelmente vão achar que você está tirando foto e não vão reclamar de nada. Então, ela serve para isso, serve para ser a câmera B perfeita da Ursa Mini Pro, eu já falei, para trabalhar com a Ursa, tá? Em alguma situação assim, muito extrema, talvez seja uma outra câmera, mas em geral, se você vai trabalhar com vídeo, essa é a câmera abaixo de $4.000. Para mim não tem nenhuma melhor opção. Talvez, se você precisa de uma câmera híbrida que tire ótimas fotos profissionais e também faça um bom vídeo, a 7 III seja uma melhor opção ou a GH5, tá? São câmeras que tiram fotos legais. A GH5 não tanto, a 7 III mais, tá? Talvez a 5D Mark IV também, mais focado em foto. Mas tudo isso depende muito do que você vai fazer. Para quem vai trabalhar com vídeo, não tem igual. Blackmagic Pocket Cinema Câmera 4K, definitivamente a câmera do ano de 2018. Não tem nada mais incrível que aconteceu esse ano do que essa bichinha aqui, viu, gente? É isso, galera, chegamos ao fim desse review aí de sei lá quanto tempo, depois que eu editar vai ficar, sei lá, com umas 3 horas de duração, mas ficou com certeza tudo informado direitinho para vocês sobre essa coisa maravilhosa que é a Blackmagic Pocket Cinema Câmera 4K. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever, liga o sininho, segue o meu canal, vai lá no meu blog, lê os meus artigos, segue o meu Facebook, dá o seu like lá no Facebook, segue a gente no Instagram, o @InstaMeTV. Volta e meia eu faço alguma coisa lá no Stories, posto algumas fotos. Então, conheça todo o conteúdo aí da Media Environment. E se você quer aprender a colorir os seus vídeos corretamente, não quer ficar dependendo de LUT, nem nada disso, ferramenta mágica não existe, tá, gente? Clica aqui embaixo, na descrição tem o link para o meu curso. Compra aí o curso de colorimetria, seja do DaVinci, seja do Premiere. Você vai aprender a colorir os seus vídeos da melhor forma possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse review, gente. Eu tô cansado pra caramba. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!